Salve, camaradas da Runners Brasil! Chegou o momento esperado, o nosso tradicional podcast semanal. Nós temos a honra aqui de receber, então, um doutor que é especialista naquilo que tanto nos aflige, que é a calvície. A gente vai bater um papo muito bacana aqui com o Dr. Vláucius. Dr. Vláucius, seja muito bem-vindo à revista Runners Brasil, a maior e melhor revista de corrida de rua do Brasil. Muito obrigado pelo convite, Darlan. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Você sabe que você é um paciente meu, né? A gente ia deixar para falar isso talvez depois. Puxa, ser convidado por uma personalidade como você, num lugar como esse aqui, tudo maravilhoso. Sou muito feliz. E ainda o que representa para o pessoal que te segue ou te acompanha, né? É legal, a gente fica feliz porque a ideia é essa aí mesmo, né, doutor? É trazer pessoas aqui que são pessoas que a gente acredita no trabalho, confia e que de alguma forma possa ajudar as pessoas que nos acompanham na revista, no meu perfil pessoal, mas muito mais até pela revista aqui, porque a ideia aqui é ajudar as pessoas que correm, que se exercitam, que caminham e que talvez ali tá precisando de um bom tapa na cabeça. E eu fico... eu percebo isso, né? Quando a gente percebe que é um público que ele segue muito você em tudo que você faz, né? Então, nesse sentido que eu digo, são pessoas fiéis. E às vezes elas querem saber mais detalhes sobre algumas coisas tuas e você não tem 10 braços, né? Não. Então, é bom demais isso aqui, porque a gente conversa coisas que eles têm interesse de saber, coisas sobre a tua vida, sobre a dinâmica das pessoas que você traz. E não tem como todo mundo chegar pessoalmente para você. Então é um público bem fiel, acho muito legal isso. É a prova real, né, do que a gente faz, né? A gente costuma falar aqui que o que a gente vive é de verdade, né? A gente não tem um personagem, a gente não cria nada, é o que é mesmo. Quem nos conhece pessoalmente, como você também, eu já aproveito aqui para fazer um elogio aqui, o que você é ali no tratamento, como aconteceu comigo, você está sendo no dia a dia. Então, é show de bola. Muito bom, muito bom. Doutor, a gente tem algumas questões aqui que a gente tinha levantado com o nosso público antes, né, de perguntas, assim, de dúvidas acerca mesmo do que a gente vai falar aqui. E eu anotei aqui uma colinha, né, então eu não gosto muito de usar o celular, quem me conhece sabe que eu não gosto de usar o celular quando eu tô conversando com as pessoas, mas aqui eu vou ter que usar a colinha, não vai ter jeito. Uma pergunta pra gente começar esse bate-papo, quanto mais leve for melhor, para o público entender, qual seria o paciente ideal, qual seria a pessoa ideal para fazer um transplante capilar, já que a gente vai falar de transplante capilar. Sua calvície tem fim hoje. É um mal que aflige muita gente, né? A gente está falando de milhões e milhões de brasileiros aí. Quando a gente fala de paciente ideal, né, e qual que é o melhor momento e tudo mais, tem tudo a ver com a tua autopercepção. Então, para você ver, a gente já operou paciente de 16 anos, super novo, os pais acompanhando, era um rapaz que tinha depressão, por exemplo, por conta da calvície. Olha. E a gente sabe que mudou um pouco essa época. Antigamente, se você tivesse um bom emprego, né, tava tudo bem. Você ia conseguir se relacionar bem, ter um network interessante. Hoje mudou. Hoje tem mulheres também, etc., que veem se o paciente é calvo ou não, para depois querer ter um relacionamento. Então, imagina que os jovens já estão passando por várias pressões da vida, porque é outra geração, e eles estão se desenvolvendo, se vendo calvo tão novo. Então, o melhor momento sempre é quando você começa a se olhar no espelho e não se identificar, não tá feliz. Tem gente que fala, doutor, é interessante que eu espere mais para frente para fazer o transplante? Não é, porque a melhor fase da tua vida ainda tá para chegar. Né? Você tem os seus sonhos que você vai realizar, você tem uma etapa, às vezes é um paciente que ainda vai fazer uma faculdade, ou saiu dela, vai começar todo o network para ter aquele ganho na vida, ou já passou por tudo isso e está numa segunda fase da vida que quer ficar mais tranquilo, quer viajar mais. Então não tem um horário, alguma coisa, ou uma época boa. É quando você começa a não gostar da tua autoimagem. Viu como é que é? Pessoal, eu sou, como eu posso falar aqui, prova cabal, a prova viva do que o quanto isso influencia na autoestima. Eu tava com cabelo ralo, o doutor vai falar um pouquinho aqui do meu caso, e o que eu posso falar, doutor, aqui de experiência pessoal eu me arrependo de não ter feito antes. Eu me arrependo de não ter feito antes o meu transplante capilar, porque hoje me sinto muito mais confiante, era uma coisa que me incomodava. E então eu posso falar aqui que se você tem alguma dúvida de fazer um transplante capilar,
faça o quanto antes, porque eu me arrependo de não ter feito antes. Pensei, por que eu não fiz em 2018? Por que eu não fiz em 2017? Pô, esperei tanto. Essa é a maior enigma que eu posso dizer, né? E realmente é uma conversa que se repete, Darlan. Toda vez que eu recebo um paciente É de mesmo? pós-cirúrgico, eles falam, doutor, se eu soubesse que a cirurgia era tão segura, tão tranquila e que ia mudar tanto minha autoimagem, eu tinha feito muito antes. Porque às vezes o pessoal pensa só no custo, no gasto, né? Sim. Ah, puxa, é um dinheiro que eu vou ter que gastar agora. E o homem, principalmente, né? Claro, a gente faz transplante em mulheres. E mudou muito, mas o homem tem essa questão de nunca ter autocuidado. Ele só pensa na família o tempo inteiro, nos filhos, na esposa ou no companheiro, e o autocuidado ele deixa de lado. Então, quando ele começa a perceber essa necessidade, ver como isso impulsiona ele no mercado de trabalho, como ele fica melhor nas relações, como ele chega num lugar. E aquilo, né? As pessoas sentem energia. Uma Sempre. coisa é você entrar num lugar de cabeça baixa e o ombro retraído. Outra coisa é chegar Outra coisa é confiante. você chegar com o nariz para cima e vamos lá, vamos para cima. E o cabelo está diretamente relacionado à autoconfiança. Então eu percebo você que é uma pessoa que é exemplo para milhares, né? Como você falou, você é muito verdade. É a tua rotina, é o teu dia a dia, você vive isso, se alimenta bem, vive saudavelmente e tendo esse déficit, né? Então, poxa, agora você zerou, você tá 100%, 100/100 em tudo que você faz. Vamos que vamos, né, doutor? É legal. A gente chegou aqui, inclusive, e peguei no pé do Igor aqui da Keep Running, que é o nosso parceiro aqui do podcast. Falei, Igor, vamos lá. Ele, será? Não, a gente vai te convencer. Daqui a pouco a gente vai olhar melhor isso aí. Você vai ver, logo Vai. ele vai ver teu resultado e Igor, vai fazer. te prepara, tua hora tá chegando. Vamos lá. Doutor, a gente vê na corrida de rua, principalmente, as pessoas usando muito boné, por conta do calor. Mas eu também tenho notado também que não é só o calor, porque muitas pessoas treinam às vezes de madrugada, a gente treina muito cedo, principalmente quem vai fazer maratona, longas distâncias, ultramaratonas. A gente corre muito cedo, a gente acorda às 4h30 da manhã, 5 da manhã, o pessoal de Recife, um abraço, o Lulinho lá da Corja, ele corre 4h30 da manhã, com a turma dele lá, que não são poucos. E eles correm tudo de boné e tal, não chegam nem a pegar sol. Eu acredito que seja muito em função do autoestima. Que é a relação, qual a relação do boneco com o cabelo? A gente se esconde? Como é que é essa situação aí? Muita gente tem essa dúvida também, Darlan. Realmente faz todo sentido. Então, aquela questão de que o boné vai causar queda capilar é mito. E já está batido, não causa. Normalmente, quando a pessoa começa a usar muito boné por conta da calvície, ela já startou o processo de evolução da calvície dela. Então, a gente fala, geralmente, no caso dos homens, é o tipo de calvície, é uma alopécia androgenética. Então, quando starta a genética do paciente, ele vai ficar calvo, estando com boné ou sem boné. Quando que o boné atrapalha? Aquele paciente que toma banho, geralmente um tipo de cabelo mais específico, às vezes mais comprido e tudo mais, e deixa o boné o tempo inteiro. Cozinhando ali. Tá? Sol, acabou de tomar banho, coloca o boné. Então, aquilo gera um ambiente propício a infecções fúngicas, né? Por fungo. Sim. Então, imagina que uma área quente, uma área úmida, leva o favorecimento de fungos naquela região. Oxe. E aí começa uma descamação, uma inflamação do couro cabeludo. Isso sim pode causar queda. Agora, uma pessoa que trata bem, lava o cabelo de 1 a 2 vezes por dia e seca o cabelo com secador ou seca com a toalha e já vai praticar esporte, não tem problema nenhum. O boné não vai causar queda. E é até indicado, né? Porque o risco do sol também, direto no couro cabeludo, exposição solar, ainda mais para um calvo que não tem mais a proteção do cabelo. Então, tem vários casos aí de algumas doenças de pele, características de sol excessivo, por não usar boné. Então, vamos usar boné. Vamos usar boné. É melhor, sem dúvida. Mas não para esconder a calvície. Não para esconder a calvície. Porque a calvície tem solução, Darlan. Tem solução. É impressionante. Então, a gente vai falar um pouquinho, mas hoje tem tantos tratamentos, e antigamente até era uma coisa distante falar sobre célula-tronco, e hoje a gente já faz tratamento com célula-tronco no cabelo, e assim... Tem tudo que vocês imaginarem de mais importante, a gente consegue fazer. Bom, fazendo uma analogia aqui simples com o nosso pé, que é o nosso grande idolatrado aqui na parte do corpo, os dois extremos, né? Se você cuida do seu pé com tanto carinho, vai cuidar da sua cabeça. Por exemplo, o doutor falou ali sobre a questão de o pé molhar, a cabeça molhada, e aí bota lá o boné e fica cozinhando. Acontece com o nosso pé. Assim que a gente acaba uma prova, um treino, o pé tá muito suado. Então a gente tem esse cuidado de tirar rapidamente o tênis, tirar rapidamente a meia, tentar secar esse pé, tentar de alguma forma tratar ele,
para que justamente não pegue esses fungos, bactérias e outras coisas. Então, fazendo uma analogia, então, é cuidar das duas extremidades. Então, o mesmo cuidado no pé e na cabeça, é isso, doutor? Exatamente, tem que cuidar. Porque é aquilo, né? O pé está totalmente direcionado à tua função, é nossa no dia a dia, de caminhar, etc. Agora no cabelo, poxa, a tua primeira imagem, né? Imagina, doenças de pele relacionadas ao couro cabeludo são chatas de cuidar, às vezes meses. Então tem que ter esse cuidado mesmo, sem dúvida. Da mesma forma que o pé, sempre secar. Não tem problema nenhum usar secador, é maravilhoso. Então pode secar o cabelo com secador e colocar o boné depois. Olha aí. E se tiver caindo o cabelo, provavelmente não é o boné, é a tua alopécia se desenvolvendo. E aí tem que ser avaliado e tem o tratamento adequado, sem dúvida. Viu? Os primeiros podcasts que eu gravava de boné, viu? Agora eu não tô usando mais. Por quê? Porque não vai querer mais usar boné, porque você quer mostrar o seu cabelo. Verdade. Seguindo um pouco avante aqui, doutor, a gente falou da autoestima, né? O quanto isso impacta, né? E você tem notado que esse é um dos principais motivos pelos que as pessoas começam a tratar, eu posso usar esse termo, tratar a calvície? Ela tem cura ou tratamento? Tem, os dois. Os dois? Sim. Quando a gente fala de cura, geralmente a gente está pensando em alguma patologia. E existem doenças relacionadas ao couro cabeludo. Então, existem doenças que nós podemos tratar. Uma delas, a gente acabou de falar sobre uma infecção fúngica do couro cabeludo, por fungo. E a gente consegue fazer esse tratamento e vem a cura. E com relação à tua alopecia androgenética, né? Ou seja, a queda de cabelo relacionada ao sangue que corre na tua veia, tua origem genética ali, herdada pelos teus pais. Essa alopecia androgenética, a gente tem como diminuir a progressão drasticamente. O que é isso? Tem como cancelar? Não, tá na tua veia. Uma hora ela vai começar a evoluir. Mas tem como a gente diminuir tão drasticamente que você precisaria de 2 vidas para ficar calvo. Ou seja, tem que fazer ou medicação via oral. Doutor, eu não gosto de medicação via oral, não quero tomar nada. Senão, tudo bem, tem microinfusão de medicação na pele. Opa. E aí ela não faz efeito sistêmico normalmente. Não gosto de microinfusão de medicação na pele. Tem medicações que você pode massagear no couro cabeludo também. Olha, opções não faltam. Mas, doutor, para o pessoal da corrida, isso aí é bem tranquilo, tá? Porque a gente toma suplemento, a gente toma vitamina C, vitamina B12. O pessoal pega enche assim, botar mais um ou outro comprimido não vai fazer diferença nenhuma. Acredito que pra galera da corrida isso aí não é problema nenhum. E é maravilhoso, Darlan. Eu pego como teu exemplo, né? Na hora que a gente faz a extração. Então, para quem não sabe, tem momentos cirúrgicos dentro da cirurgia do transplante capilar. E o primeiro momento é o da extração. Então, imagina vocês como se fosse uma serra-copo de furadeira que gira em alta velocidade e ela corta uma madeira de forma circular. Então, a gente faz isso de uma forma minúscula, através de um instrumento que chama punch, encosta ele e teu folículo sai. No teu caso, por toda a saúde que você tem, a suplementação que faz via oral, você nem imagina o folículo como ele era maravilhoso. Era um folículo denso, com uma gordura maravilhosa peri. Esse tipo de folículo, quando a gente coloca no couro cabeludo, é maravilhoso. Responde bem, é mais fácil para extrai em grandes quantidades, sem perda, praticamente não tem facilidade para transecção. Foi um transplante perfeito teu, por conta da saúde que você tem, né? Olha só, impressionante. Então, a galera da corrida aí, vem comigo. Vem comigo que assim, a gente sabe que a gente somos a minoria que consegue ter uma vida ativa, né? Infelizmente no Brasil o sedentarismo é muito grande, mas se você cuida da sua saúde, se exercitando regularmente, correndo, como a gente faz, e fazendo musculação, entre outros exercícios, cuidando da saúde, até num processo aqui que a gente tá falando, que é o punch, então ele chega e fura o couro cabeludo, né? Esse é punch mesmo o nome? Isso aí, punch. Mas com A ou com U? Punch. Punch, hein? É o com U, né? Com U. Sim, com U. P-U-N-C-H. Ele faz a extração, então, e aí fica muito mais fácil de responder, então, ao estímulo ali de plantio dessa árvore, né? É um outro transplante, né? Tem pacientes, às vezes, que comem mal, se alimentam mal, faz muito processo químico no couro cabeludo, e nós precisamos fazer um tratamento prévio de 1 ano antes de fazer o transplante capilar. Você chegou preparado. O que isso me mostra? Que até o fio de cabelo teu está bem cuidado. Ou seja, quem pratica atividade física, faz suplementação via oral, se o fio de cabelo está preparado, imagina como estão tuas artérias, como estão teu coração, como está teu coração, teus órgãos. Então faz toda a diferença. Saúde em primeiro lugar, sem dúvida. Olha que bacana. Então aí nós da corrida temos essa vantagem, então, de com certeza o transplante vai ter a chance de sucesso 100%.
Praticamente 100%, Darlan. Realmente é outra situação. É outro Então, nível. vocês que correm, que acompanham esse estilo de vida, para qualquer coisa que vocês forem fazer, e isso todo mundo já sabe hoje, né? Que um paciente, às vezes, por alguma coisa da vida ou situação, ele vai para uma UTI, por exemplo, Sim. é o suporte muscular que ele tem que vai falar se ele vai sobreviver ou não. Da mesma forma, até o teu fio de cabelo muda. Ou seja, se tem uma coisa para vocês apostarem, vale a pena a atividade física, isso comprovadamente. Comprovadamente. E para vocês também facilita do outro lado quando chega alguém, como você falou, né, que já é uma pessoa ativa, né, doutor? Tem outras perguntas aqui que a gente tinha colocado. Dessas técnicas avançadas, você utilizou... Eu, obviamente que eu não vi muita coisa, a gente vai falar sobre isso, sobre sedação, mas você utiliza algumas técnicas diferentes no tratamento. E essa foi uma das coisas que fez eu escolher o Dr. Vlaus quando fez meu transplante. Foi porque ele me convenceu que ele usava uma tecnologia melhor, ao mesmo tempo também tinha um cuidado mais humanizado. Isso é fundamental, né? Não só se usar de tecnologias, mas ter esse contato humano, esse entendimento acerca das nossas necessidades, nossos desejos e nossos medos. Mas sobre tecnologia, o que você usa lá de equipamentos, como você falou do Punch, entre outros? Conta para nós um pouquinho. Excelente. Tem hoje para você fazer um transplante perfeito, né? A gente tem que seguir muito o que nosso criador faz. Então, quanto mais perto do cabelo que a gente deixar do natural, é o mais bonito. Então, hoje naturalidade e densidade. Para fazer isso, é necessário que você tenha algumas etapas dentro da cirurgia, né? E etapas, procedimentos e equipamentos. Então, a primeira coisa, para ficar natural e bonito, para você não ter falhas na área doadora, é usar um punch muito pequeno. Então, hoje a gente usa o de 0,75 milímetros. Que é esse que você falou que fura. Exato. Então, lembra que eu falei da serra-copo? Imagina que estou com uma furadeira aqui serrando a madeira dessa mesa. Vai ficar um furinho aqui. E se eu pegasse o menor diâmetro, ou seja, a menor extensão de serra-copo que tem? Bem fininho, bem vai pequenininho. Ficar um furinho muito menor, praticamente imperceptível. E é isso. Primeira coisa da naturalidade, então, tem que usar um punch pequeno. E hoje 90% dos lugares não utilizam maiores. Qual que é a vantagem do punch menor? Não deixa marca, impressionante. Você vai fazer o transplante e ninguém vai falar que você fez. Não tem aquelas... Não sei se já viu a técnica FUE, que é a extração individual das unidades foliculares. Várias bolinhas cicatrizadas no couro cabeludo. E às vezes umas bolinhas grossas. Bem nessa região da área doadora, que é a lateral da cabeça atrás. Isso acontece porque foi utilizado um punch mais extenso, um punch maior, com um diâmetro maior. Fazendo uma analogia, como usar uma serra-copo larga, velha, um mal buraco afiado, gigante numa mesa caríssima. Uma mesa caríssima. E o outro é usar uma serra-copo quase que a laser ali, né? Exatamente. Então, primeira coisa, como que dá para utilizar? Precisa de uma lupa grande. Eu uso uma lupa da Zeiss, que assim é... A Zeiss é uma referência em lentes, referência em lente. Então, praticamente 1 centímetro, para mim, se transforma numa tela de 80 polegadas na minha frente. Como se tivesse um microscópio sendo utilizado em tempo real no couro cabeludo. Então, isso faz toda a diferença. Por isso, esse punch pequenininho, eu consigo passar exatamente o fio de cabelo por dentro desse punch. Essa é a grande diferença. Segunda coisa que é importante, a reconstrução da hairline com naturalidade, né? E como você falou, mas o que isso tem a ver com equipamento? Nós utilizamos uma técnica que chama DHI. O que é isso? Eu uso um equipamento que chama implanter e eu encaixo ele no teu couro cabeludo já na direção que esse fio vai ficar e só dou um clique. Então, na hora que esse implanter é um equipamento, quando ele entra no teu couro cabeludo, a pontinha da agulha dele já está com um folículo lá. Então, ele já tem um primeiro tampão hemostático, que eu falo, o que é isso? Não sangra por esse buraquinho, porque o ferro da agulha já está dentro da tua pele, então não vai sangrar. E quando eu dou um clique, o folículo é depositado, é o segundo tampão hemostático. Também ele fica lá e não sangra. Então, a naturalidade que dá, porque também... Essa hairline, você fala, é essa linha da frente aqui que a gente tem. É isso aí. Então, com a técnica DHI, a hairline, excelente posição. Essa linha anterior que a gente tem aqui na frente. Fechar nossa testa de cabelo, é isso aí. Exato. Então, a gente usa o punch, que é a técnica DHI, e o diâmetro dele também é muito pequeno, diferente de você fazer uma pré-incisão, que tem um cortezinho. Como ele entra direto deste folículo, é maravilhoso. Então, a hairline, o que a gente faz nela? A gente usa o implanter e faz essa hairline só com folículo com um fio só, individual, e os mais finos, nós chamamos de ultra finos.
Essa hairline aqui, então, eu só vou implantar folículos de um fio e ultra finos, que eu tiro normalmente dessa região supraauricular, ou seja, em cima da orelha, e occipital posterior, bem aqui atrás da cabeça, nesse osso mais largo aqui. Então, quando a gente faz a extração dessa região, é um folículo muito fino. Então, a gente reconstrói a hairline, por isso fica bonito. Fica uma naturalidade ali, né? E aí, essa zona de transição é assim. Primeiro essa linha, só com folículo de um fio. Logo atrás, você percebe que é um pouquinho transparente essa linha? Você consegue ver o couro cabeludo? Sim. No teu caso também. Isso tem que ser assim, porque fica natural. Pelo menos 2 a 4 milímetros tem que ver o couro cabeludo. É a zona de transição. Então, só folículo de 2 e de 3 nela também. Depois, o que a gente chama de zona de penumbra, uma zona mais escurecida. Eu coloco folículo de 3 fios, de 4, para escurecer, para dar densidade. Densidade, que é o que você chama de full densidade, então. Exato. E aí, a gente patenteou, né? Então, hoje, né, a gente tem uma técnica dentro da FUE que ela é patenteada, que é Full Graft. Alta densidade enxertia. Alta densidade. Então, essa patente é nossa mundial, está no meu CPF, inclusive. O que a gente faz com essa alta densidade enxertia? A gente coloca por centímetro quadrado 60 folículos. É muita coisa. É como se você plantiu ali, botar um monte de... Um monte num lugar só, isso dá muita densidade. Imagina que cada folículo tem folículo de um fio, folículo de 2, de 3, de 4. Estou falando de 60, às vezes dá mais de 150 por centímetro quadrado. Caramba. Então é isso que deixa natural e bonito. Aí o pessoal não entende porque um folículo, vamos dizer assim, seria a raiz. Vamos fazer uma analogia aqui. É isso aí. E aí vamos dizer que vai ser um milho ali, né? Em vez de sair uma cana de açúcar ali, vai sair vários, daquele mesmo folículo sai vários. Então você falou que quando você planta, tem uns que você planta na frente que você pega lá de trás com um que sai só um fiozinho. Isso E aí. uns que saem vários. Você deve ter notado até no braço da gente, às vezes a gente vê que, nossa, desse furo tá saindo 3 fiozinhos aqui. Exatamente. É exatamente isso. Exatamente. Porque na base do folículo saem 3 fios. Então existem essas diferenças de folículo. E esse é o cuidado que o médico tem. E vou lhe falar, doutor, isso a gente fica evidente de ver que realmente tem os folículos mais finos na frente e a partir dali já começa a ter uma densidade maior. Muito bacana essa explicação. Bom, além disso, você também falou sobre os seus equipamentos que você usou, né? Que o implanter, eu acho que foi uma das coisas que me encantou, assim, quando você falou, ó, esse aqui, cada implanter tem um valor bem elevado e por isso que eu tô utilizando tecnologia de ponta. E que outros concorrentes aí estão usando aí numa tecnologia antiga. E aí é mais, digamos assim, é mais invasiva, digamos que isso aqui é menos invasiva. Isso me chama muita atenção, porque a gente gosta de tecnologia, a gente gosta de coisas boas e que realmente sejam cada vez menos invasivas, né? E existe realmente uma diferença assim tão gritante de valores de um para o outro? Existe uma diferença muito grande. Então, vamos dizer, dá para você fazer essa técnica FUE, que é a extração individual das unidades foliculares, ou seja, extração individual de cada fio, dá para você fazer ela com pré-incisão e pinça. O que é isso, né? Imagina um bisturi muito pequeno e primeiro você faz todos os furos, todos os orifícios que o folículo vai ser colocado, para depois colocar o folículo com uma pinça dentro, tá? Existe essa possibilidade, praticamente 90% dos lugares faz com pré-incisão e pinça, e tem como você fazer com implanter, como a gente discutiu agora, ou seja, você coloca o folículo diretamente no couro cabeludo, sem fazer a pré-incisão, dá um clique, o folículo é colocado lá. Qual que é a grande diferença de preço? Realmente varia mais ou menos de R$900 a R$1.200 um implanter. A gente usa 10 implanters numa cirurgia, né? Contrapartida, você tem essa lâmina do bisturi, aproximadamente, se ela for de inox, R$5 custa. E também tem uma lâmina que ela chama lâmina de safira. Essa custa mais ou menos uns R$410. Essa fica interessante até. Mas mesmo assim, a gente prefere... Lembra que eu falei primeiro tampão hemostático? Sangra muito menos uma cirurgia sem pré-incisão. Então, se for usar com a lâmina de safira. Mas vamos ser sinceros, praticamente ninguém usa. Você chegou a usar no começo da sua técnica, chegou a usar essa, até porque talvez não tinha no Brasil? Sim. E você notou assim essa diferença? Ou você chegou a utilizar, porque afinal de contas acho que nem tinha implanter antes, né? Ou tinha, era muito caro, não sei como é que é. Tem implanters. São assim, hoje está aumentando a quantidade de equipes que faz com implanter, né? Porque o que começou a perceber? Não adianta você economizar na estrutura, economizar na equipe, economizar no equipamento, porque você não vai entregar os resultados que a gente entrega.
Então as pessoas estão começando a perceber que não é só volume, porque aquele paciente não volta nem com indicação. Sim. Não é só volume, é qualidade. Eu falo que eu e a minha equipe, nós somos viciados em resultados, assim como vocês são corredores. Né? Resultado. A gente é viciado em resultado. Então, sempre a gente vai acompanhar o paciente para ele ter o melhor resultado. E como que ele tem o melhor resultado? Utilizando os melhores equipamentos, a melhor técnica, ter uma equipe grande. Hoje a gente opera com 12 pessoas. É isso que eu ia falar. Vocês, no dia eu fiquei até perplexo, doutor, porque você tinha falado, a gente trabalha com uma equipe grande e tal, eu não tinha noção. Eu pensei, bom, vai ter ali alguém da enfermagem ali que vai ajudar ele e tal. E quando eu cheguei realmente e subi lá, e eu vi assim, é uma festa? Caramba, tem muita gente aqui, tinha muita gente. Por quê? Porque eu tinha feito outros procedimentos já, mais simples, como por exemplo, tirei uma pinta e cheguei lá, era uma auxiliar de laboratório, né, alguém da enfermagem. Fiz as varizes também, né? Varizes tava o médico lá, tinha 2 auxiliares dele, então assim, já tava meio que acostumado. Na minha cabeça era 1 ou 2 pessoas, sei lá, tem uma equipe grande, deve ter 2 pessoas, 3. Quando eu cheguei lá e falei, realmente tinha mais, cerca de 12 pessoas, como você falou, eu assim, caramba, os caras vão trabalhar hoje aqui. Faz muita diferença. Primeira coisa, lembra que eu falei, densidade e naturalidade. Como que a gente consegue densidade? Tirando muito folículo, claro. E aí tem uma outra questão da naturalidade, não é só o punch pequeno, tem que saber extrair. Então tem lugares que você percebe que o paciente faz, tem de tudo aí que você vê, e ficam buracos na cabeça do paciente na área de extração. Você tem que fazer essa extração, tirar o folículo de forma homogênea, igual, que fica natural, ninguém vai perceber que tirou. Não vai ter cicatriz e vai estar de forma homogênea. E por que a equipe tem tudo a ver com densidade? Como que a gente vai tirar muito folículo se eu não tenho muita pessoa para separar em tempo? Esse folículo tem um tempo de vida. Isso que eu ia falar, ele tem um tempo ali que ele não pode ficar fora, por exemplo. Não pode. Então ele fica de 4 a 6 horas. Então dentro da full grafting, nós colocamos o teu folículo, pega o paciente lá deitado, ele não está vendo nada, já sedado. A gente puxa um pouquinho de sangue do paciente, roda no que a gente chama de centrífuga, igual tem alguns tratamentos para articulação, que o pessoal injeta, puxa o plasma do paciente, deixa esse plasma em colmeias, coloca o teu folículo lá aguardando voltar para a cabeça e nós colocamos ele dentro de uma geladeirinha de 2,5 a 5 graus Celsius, ou seja... fica hidratadinho ali. Fica hidratado no teu plasma, no ambiente propício que ele precisa para sobreviver esse período, que é de 4 a 6 horas, num ambiente resfriado. Todo mundo sabe que o ambiente frio, ele diminui o metabolismo, né? Ali da região gasto energético, né? Claro que o frio vai fazer teu metabolismo aumentar, porque tem um gasto energético para a temperatura, mas no caso do folículo, não. Ele vai diminuir o gasto energético, ele vai durar essas horas. Por isso você vê lugares, o paciente põe muito cabelo e não cresce nada. Porque morreu o folículo antes de voltar para a cabeça. Ou seja, o nosso folículo, o que eu fiz lá com você e o tratamento do Dr. Vlaus, que é o seu tratamento, ele faz um tratamento de PRP. Exatamente. Plasma plaquetas. Já dentro da cirurgia. Dentro da cirurgia, porque é o que a gente tem visto que, até o Dr. Ivan Pacheco lá de Porto Alegre, um abraço para ele falou, Eduardo, a gente tem aplicado o PRP em algumas pessoas e tem dado resultados muito bacanas em articulações e tal. Então o nosso folículo também faz PRP. Faz PRP no folículo e também intraoperatório a gente também aplica um pouco desse plasma, tá? Porque tem benefício. Então, puxa, aí como a gente falou, densidade. Muitas pessoas separam em menos tempo. Então, a gente consegue entregar o resultado. Essa é a grande diferença de ter mais pessoas ali dando agilidade ao processo. Agora, a maior parte dos lugares operam com 4 pessoas, 5 no máximo. Então, você perde um pouco de tempo nesse processo. Eu brinco com os pacientes. Imagina uma esteira e passando os carrinhos e 2 pessoas montando. Aumenta a velocidade da esteira, começa a acumular a quantidade de carrinho. Mesma coisa, se eu aperto a mão na extração, vai acumular folículo. Mas aqui não é lugar propício para ele esperar voltar para a tua cabeça. Sim. Com só 2 pessoas parando. Se você tem mais pessoas, todo esse bolinho de folículo aqui ele vai sendo separado e já vai esperar na temperatura adequada. Sim. Darlan, eu fiz esse teste. Se eu coloco o termômetro dentro do soro que o folículo está aguardando voltar, dá 12 graus, 13 graus Celsius. E não é para ele esperar 5 graus. Por isso que é importante essa etapa. Olha que bacana. Então, de ter realmente uma equipe preparada, vai fazer com que você não perca, digamos, esse folículo, né? O folículo sai muito saudável da cabeça, se mantém saudável e é implantado com uma chance de sucesso enorme, então, né? Perfeito. Nós chamamos de pega.
Então, essa chance de sucesso, na hora que acontece o implante, na hora que a gente implanta dentro do transplante capilar, tendo a pega, o folículo vai nascer. Bom, fazendo uma analogia bem simples aqui, vai lá, tira uma árvore de Ibirapuera, lá onde a gente treina muito. Tira uma árvore de Ibirapuera, eu não posso pegar essa árvore e ir balançando até plantar lá, sei lá, em Carapicuíba. Eu vou ter que pegar essa árvore ali, né, manter ela botando uma aguinha nela. Isso aí, temperatura adequada. Um solo fértil, não posso pegar um dia de calor de 40 graus, um solo fértil ali, vou para chegar lá e plantar ela e ela realmente ter o sucesso. A gente vê isso, a gente já vê isso em outros lugares, não é só no implante, então, né? Exatamente isso, perfeita analogia. Muita gente mesmo compara o folículo com uma árvore. O plantio, e o solo com couro cabeludo, sem dúvida. Você aí que mora no interior, já trabalha com plantio de alguma coisa e corre, já sabe como é que funciona. Bom, a gente falou de técnicas avançadas. Você faz uma avaliação inicial, você fez em mim, mas eu acho que é importante também ressaltar isso, para ver a viabilidade do procedimento e a questão de quantos folículos, mas você utiliza uns equipamentos para avaliar o meu fio, você mostrou lá, eu acho que é legal das pessoas entenderem, você faz umas avaliações antes, você, tá legal tua cabeça aí, vamos lá, vamos fazer. Não, você tem uns equipamentos lá bem bacana, né? Tem, e precisa avaliar com mais cuidado, porque existem alguns tipos de alopécias, ou seja, quedas capilares que não estão relacionadas só à androgenética, são doenças. E às vezes a gente vai lá e faz o transplante, um exemplo, numa pessoa que não era para ser transplantada, que tem uma doença ali disfarçada, um autoimune, por exemplo, né? A gente tem uma que se chama líquen plano pilar. Então, ele é contraindicação absoluta? Não é, precisa tratar para fazer. Então, como que a gente diagnostica? Como que faz o diagnóstico? Primeiro, a gente faz a anamnese, ou seja, conversa muito com o paciente antes. De onde que você veio, o que que você faz, o que você gosta de comer, toma alguma medicação ou não, já fez alguma cirurgia ou não, qual que é a tua história familiar, quem que é assim calvo na família. Consumo de drogas. Consumo de drogas, importantíssimo. Então, toda essa anamnese para a gente conhecer o paciente e já começar a ter os starts, poxa, isso pode ser aquilo. Porque existem doenças, tem padrões, né? Então, a gente já começa a diagnosticar. Depois vem uma tricoscopia. Então, o que é isso? Como é que é o nome? Tricoscopia. Tem tricoscopia. Com tricoscópio. A gente usa o dermatoscópio. Geralmente vocês vão ver o dermatologista olhando pinta, chegando pertinho. É verdade. Ele tem uma iluminação própria e faz um aumento maravilhoso, você consegue ver com detalhes. A gente usa um couro cabeludo. E quando faz o exame fica a tricoscopia, mas é com dermatoscópio. Então a gente vai lá e olha. Opa, peraí, tem algumas alterações aqui. Tem formações de vasos sanguíneos. Perto do folículo aqui tem uma descamação, que a gente fala de descamação perifolicular. Ele tem uma perda ali. Opa, então não é só androgenética não, tem uma doença. Então realmente... primeira coisa de equipamento que tem que ter tricoscópio para fazer. Mais uma vez, tecnologia de ponta para poder fazer a avaliação prévia. Total. Segunda coisa, o espessômetro. Então, a gente vai pegar um fiozinho, colocar o teu fio dentro do espessômetro e aí ele vai me mostrar a espessura do teu fio. Normalmente, uma espessura adequada é de 0,050. Essa é a espessura dele. Quando está com 0,026, a gente precisa tratar para ter um ganho de espessura. Tá fino. Então, além dessa... a gente percebe que é um paciente que não tem tanta saúde, né? Então, a gente precisa fazer o tratamento. Outra coisa que é importante também, exames prévios. Isso é importante. E, bom, o pessoal da corrida, isso é muito comum fazer exame prévio, exames regulares. Então, essa é uma etapa importante para você também. Importantíssimo, porque a queda capilar também está totalmente relacionada a déficit nutricional, totalmente relacionada a má alimentação, a produtos químicos que são utilizados no couro cabeludo para descolorir cabelo. Olha. Tá? Alguns tipos de produtos também para tingimento que não são interessantes. Então vamos lá, baixa de ferro. Olha aí. Ferritina baixa, tem que repor. Complexo B, tem que repor. Vitamina D, tem que repor. Zinco, tem que repor. Então são coisas que são essenciais para estarem de acordo, tá? Vitamina C é importantíssimo. Vitamina C. Por isso que eu te falei, você já faz isso de rotina, então para nós... Para nós... Não, e a gente vê assim, inclusive, talvez a minha tese de doutorado vai ser em cima disso aí, do ferro e da hemoglobina, né? E o quanto ela interfere na performance, né? Causando a fadiga e tudo mais. Mas foi bacana você falar isso, porque pro corredor comum já é comum ele colocar B12, aumentar um pouquinho o aporte de ferro, aumentar um pouquinho o aporte de outros nutrientes. Então, assim, realmente, parece ser aqui o paciente ideal aqui
para não ficar passando vergonha aí com essa careca aí. Doutor, bom, a gente falou de técnica avançada, avaliação, a gente fala aqui também de riscos e complicações associadas. Existe algum risco? Dá para reduzir? Porque assim, eu sinceramente, como leigo de operação cirúrgica, eu não vejo risco nenhum. O que você pode explicar se isso impede as pessoas ou as pessoas temem algum tipo de risco? Explica para nós sobre isso. Isso é importantíssimo. Está relacionado a como também a cirurgia é feita, né? Então, eu, particularmente, opto por fazer a cirurgia com sedação. Já vou explicar, vocês vão entender o motivo. Essa é a minha opinião médica. Por que é importante? Quando nós vamos avaliar os riscos cirúrgicos, sempre tem riscos cirúrgicos. Existem cirurgias com riscos maiores e capilar baixíssimo. A gente já operou mais de 2.000 pacientes e nunca tivemos um problema com relação à intercorrência intraoperatória. Nenhuma situação. Tá? Nenhuma situação. Mas tem que ser pontuado. Então, quais são os riscos, né? Primeira coisa, por que eu opto por sedação? Eu não gosto de anestésico local na corrente sanguínea. Então, qualquer problema que vocês já viram em noticiário, não sei quem foi fazer o procedimento, passou mal, morreu, coisa horrível, um procedimento estético. Sim. Sabe que a gente vê notícia sempre desse tipo de coisa. Geralmente está relacionado a excesso de anestésico local na corrente sanguínea. A cirurgia com sedação é interessante porque o paciente está lá dormindo. Tem mais ou menos um tempo de 2 horas e meia até parar o efeito do anestésico local. Então o paciente não vai sentir isso e ele vai estar dormindo. Então a gente não tem que ficar refazendo o anestésico local. Coisa que se ele está mais acordado, tô sentindo dor aqui, doutor, tô sentindo. Aí tem que ir lá de novo, infunde mais. Passa mais 2 horas e pouco, tô sentindo. Mais anestésico local. Então não é interessante, não gosto. Porque é um tipo de complicação que é dificílima para você reverter. Como você sabe, já fui coordenador de UTI, então trabalhei durante 4 anos coordenando UTI. Então já trabalhei com o paciente mais grave que vocês imaginarem. E realmente é ruim reverter intoxicação por anestésico local. Até essas tatuagens, que é feito anestésico... estão fazendo agora com anestésico local, quando tá machucadinha a região e você passa ele na tua pele, ela é absorvida, tudo que vai na pele é absorvido, também cai na corrente sanguínea. Então, intoxicação por anestésico local, dica para vocês, está fazendo qualquer procedimento com anestésico local, vocês vão sentir um gosto metálico na boca, de ferro mesmo, já avisa a pessoa. Puxa, você aplicou, estou sentindo um gosto metálico. Depois, vem o sistema nervoso central, o cérebro, você vai ficando um pouquinho mais sonolento. Olha. Nossa, estou uma preguiça aqui, não estou legal, estou estranho e tal. Aí depois vem o mais complicado, que é o cardíaco. Então, o cardíaco, ele vai aumentar, o que a gente chama de complexo QRS, ele vai fazendo uma bradicardia, vai aumentando o complexo QRS, a pessoa pode ter uma parada por excesso de local. Nunca tivemos nenhum problema, nem vamos ter, por quê? Nós calculamos com exatidão a dose de medicação que é utilizada e faz a sedação endovenosa. O que é essa sedação endovenosa, Darlan? Importante. Por que você dormiu a cirurgia inteira? Nossa, foi bom? Eu já durmo normalmente, durmo em qualquer lugar, né? Pra mim, eu cheguei lá, depois eu posso contar meu relato, mas eu dormi tudo. Quando eu acordei, estava pronto já. Perfeito. É isso. Piscou, acordou com o cabelo. Exatamente essa sensação. Como que funciona? Sabe aquelas medicações de pessoa? Fulano aqui, a minha avó toma Rivotril. Eu tomo porque eu sou muito nervoso, Rivotril. É igual o Rivotril, que chama clonazepam. Só que a gente faz uma outra medicação que é um benzodiazepínico, é um tipo de medicação que faz dormir, na veia, em dose baixíssima. Durante a cirurgia você não vai lembrar, mas Darlan, ô doutor, vem um pouquinho mais pra cima, tá bom, aqui tá. Aí voltava a dormir. Eu adoro dormir, imagina, não precisa muito. Ou seja, é uma sedação superficial, não é anestesia geral. Na medicina, anestesia geral, você tem que ser entubado. É esse. Por que anestesia geral? A dose é tão alta da medicação, que é justamente para você dormir bem, que ela faz o teu músculo que chama diafragma parar. Então, no nosso caso, não. É sedação. Você só dorme. Então, são medicações, são benzodiazepínicos e opioides, ou seja, midazolam e um pouquinho de fentanil. Então, ele também tira totalmente a dor do pós-cirúrgico, é maravilhoso. Dorme,
E o que é importante, Darlan? Diferente da lidocaína, lá que eu falei do anestésico local, essas duas medicações, elas têm reversores. Ou seja, se você dorme um pouquinho mais do normal, ó, o Darlan tá dormindo muito. Em 3 segundos, com a medicação sendo aplicada do reversor, na tua corrente sanguínea, você acorda na hora. Oi, Vilas, tô acordado aqui. Tranquilo, Darlan? Tranquilo. Que bom, tá tudo bem. Foi quando eu acordei e falei, tô com sede. Exatamente. O que eu quero passar para vocês, então? É muito seguro. Procedimento realizado com anestesista é muito seguro, até porque não é uma anestesia geral, é uma sedação, como se fosse um exame de endoscopia, colonoscopia, que todo mundo faz, nunca passa mal, super tranquilo. Sim. E nunca tiver uma intercorrência. Claro, o paciente tem que estar de jejum. Sim, né? Tem toda uma preparação. Mas é um jejum super tranquilo de você fazer, passa bem. A gente vai falar um pouquinho disso aí no segundo bloco. Bom, a gente vai fazer um break, não sai daqui, a gente já volta. Até mais. Voltamos aqui para continuar então o nosso assunto aqui, que é o implante capilar. Nunca mais careca na corrida, né? Doutor, a gente dando continuidade aqui às perguntas, você falou dos cuidados, né, do pré-operatório, de tudo que a gente faz aí. A gente falou um pouquinho também sobre sedação, a gente vai voltar nesse assunto, eu vou falar também sobre o meu caso aqui. Mas tem alguma coisa aqui que você faz que é muito bacana, que é o pós-operatório. Eu costumo falar que o pós é tão importante quanto o pré, né? Todo mundo me vende um carro, é fácil me vender um carro. Me vender o carro, beleza, depois não quer saber de mim. Me vende um tênis, não quer mais saber de mim. E você faz um cuidado pós-operatório. Conta um pouquinho para nós sobre isso aí e sobre algumas coisas lá que eu tenho ido lá mensalmente lá fazer. Exatamente. Então, sempre quando o assunto é cabelo, todo cuidado tem que ter, não tem jeito, você tem que prestar atenção em tudo. Então, depois de um transplante capilar, imagina que a gente tirou o cabelo de um local que ele estava lá, tranquilo, se adaptando à região, descansando, acostumado com tudo, do nada ele acorda em outro local. Então, nós precisamos propiciar o melhor ambiente para ele crescer, o ambiente mais favorável. E quando nós falamos em pós, eu falei uma coisa que chama pega. Tem tudo a ver com a qualidade do teu couro cabeludo. E realmente a qualidade do couro cabeludo está diretamente relacionada ao cuidado pós também. Então, pós-cirurgia, tá? Tem um cuidado pós a curto prazo, que é logo após a cirurgia, e tem a longo prazo, que são os tratamentos que vêm posteriores. A curto prazo, depois da cirurgia, pelo menos 3 a 4 dias de molho em casa mesmo. Descansando, aproveita, vai descansar. E é interessante, eu acho que todo mundo viu aí o caso do Wesley, né? Sim. O Wesley alemão, um paciente super famoso aí que fez o transplante capilar, ficou com a cabeça gigante. Ali, bem demasiada e tudo mais. Qual que foi a questão? Abusou um pouquinho do pós-operatório, era para o Wesley ter ficado mais tranquilo em casa, ter descansado mais, só que ele abusou. Tem uns vídeos dele dançando e tal. Isso no pós-operatório não é interessante. Então você tem que ficar mais de molho mesmo. Geralmente você fica numa posição inclinada. Por quê? Nesse vetor, todo o inchaço da testa ele cai aqui para a região de trás da cabeça. Ele não vem para a região dos teus olhos. Sim. Então se vai mexer no computador no pós-operatório, põe ele mais no alto. Escreve aqui. Vai mexer no celular, levanta o celular para mandar mensagem, para ler um livro. Exatamente, Darlan. Então, o primeiro pós é esse. Segunda coisa importante do pós imediato, tomar as medicações. Nós passamos analgésico, anti-inflamatório, então é importante, antibióticos. Então é importante durante esse período fazer a medicação. Não, mas você também tinha receitado, além disso, uma hidratação mais elevada, né? Alguns cuidados, como por exemplo a exposição de sol. E você também agora, tinha falado agora, depois de um tempo, a gente fez o MMP. Fala para nós sobre essa situação. Excelente também. Então, microinfusão de medicação na pele, MMP. O que é isso? Então, da mesma forma que tem medicação via oral, nós também colocamos essa medicação no couro cabeludo. Então, por que é importante? Nós estamos, assim, ajudando ao máximo o teu cabelo crescer com saúde naquele lugar. Lá vai ter no MMP minoxidil, vai ter um pouquinho de dutasterida, vai ter um fator de crescimento capilar, fator de crescimento de célula germinativa, já vou falar o que é isso, e fator de crescimento fibroblástico. Ou seja, diferente da medicação via oral, esses fatores de crescimento propiciam, melhoram o crescimento e recrutam folículos novos também. Sim. Então isso não tem muito na via oral. O que a medicação via oral faz? Ela vai impedir a queda e vai fazer crescer mais rápido. Mas na MMP, você também recruta folículos que estavam ali já
ou para ir de uma vez, você traz eles de volta, dá saúde para eles crescerem junto com o fio transplantado. Então, é importante. Normalmente, a gente faz isso que você está fazendo. Uma vez por mês está ótimo. Eu tô fazendo uma vez por mês. E o que eu notei também é importante de reforçar aqui, doutor, que comecei a fazer isso, eu vi que a minha barba melhorou. Tinha a barba muito falhada, melhorou. Minha sobrancelha melhorou. E até agora os pelos do meu braço, agora eu sempre raspo, né? Pernas também. E eu vi que ele ficou mais robusto, ou seja, ele tá com uma saúde mais... Porque realmente, então, ele influencia nos outros pelos do corpo também. Também. É importante a gente... Normalmente, esses efeitos que você passou, eles estão relacionados à medicação via oral. Via oral. Porque ela tem mais facilidade para fazer o efeito sistêmico, de dentro para fora no corpo. E o MP é mais direcionado mesmo. Direcionado no couro cabeludo. Como eu tô fazendo os dois, então por isso que eu tenho notado, então. Você tem notado. E realmente muda, viu? Muda a sobrancelha, tem barba. Paciente que tem a falha na barba, volta a crescer fio. É impressionante. Bacana. Por isso que nas mulheres também, nós colocamos dose reduzida. Porque mulher com hipertricose, ou seja, pelo em excesso, ela não gosta muito. Então, dá para controlar tranquilamente na mulher também, sem problema nenhum. Olha, inclusive aproveito aqui a oportunidade, a nossa nutricionista parceira Valéria Loeski, ela veio aqui no nosso podcast, ela veio falar sobre nutrição esportiva aqui, e ela pegou e me confessou uma coisa: Darlan, se eu soubesse que tinha feito implante capilar do Dr. Vlaus, eu tinha feito, porque eu acabei fazendo em outro lugar, e fiz saber aonde, eu fiquei olhando pra cabeça dela, onde tu fez? Ela assim, eu fiz na minha sobrancelha, Darlan, eu, sério? Aí ela falou que pensou assim, ou seja, mulheres também podem fazer em sobrancelha. Pode. Conta um pouquinho pra nós sobre o público feminino, o que elas buscam. Maravilhoso. O público feminino é um público que é bem fiel, diferente dos homens, elas são bem fiéis ao tratamento, tá? Então, você é uma pessoa super regrada. Agora tem homem, meu amigo, se eu falar para ele tomar um comprimido por dia, vai ser um por ano. E olha lá, vocês sabem como que é. Nós somos assim mesmo, né? Por isso que normalmente eu nem passo medicação pro homem que vai ter que massagear, porque dura uma semana. É impressionante. As esposas falam que dura uma semana. Compra, manipulou, fica na gaveta e ele joga fora. Ele não vai usar. O homem gosta de coisa rápida, prática, via oral. As mulheres... Realmente a mulher tem transplante capilar, quando é o caso, tá? E também transplante de sobrancelha, e fica maravilhoso, tá? Então, nós estamos hoje já produzindo um curso, inclusive, um curso bem extenso, vai ser maravilhoso, sobre transplante de sobrancelha, barba e cabelo. Olha que bacana. Vocês vão acompanhar, vocês vão ver novidades aí no Instagram, a gente vai postar e vai publicar o curso. Transplante de sobrancelha está muito buscado. A gente teve um período histórico nas mulheres aí, que todas fizeram micropigmentação. Ah, pintavam, né? Mas Pintavam. era tipo uma tinta, não era? Exato, como se fosse um processo de tatuagem, fazia micropigmentação na região dos olhos e na sobrancelha também. Hoje todo mundo conhece alguém que fez micropigmentação, ou na família, ou tia, Então o que acontece na mulher? Ela perdeu o fio e só ficou a micropigmentação. Elas não gostam dessa autoimagem. É uma coisa que pega. Toda vez que a mulher vai se olhar no espelho, ela vê lá ou a micropigmentação ou vê que está perdendo o fio da sobrancelha. E o transplante é ótimo por isso. Por quê? Não é um transplante tão extenso. Sim. A sedação, como a gente falou, que já é super tranquila, é um periodinho super curto. Nós retiramos ali cerca de 600 folículos só, diferente de um transplante de cabeça, que 5 mil, 6 mil folículos. Olha. E dá para fazer as duas sobrancelhas. E seria em tempos... vamos falar em tempo. Quanto tempo dura um transplante capilar normalmente e em média para uma mulher de sobrancelha? Quanto é que duraria a diferença? Perfeito. Vocês vão falar, nossa, doutor, tudo isso que duram de cabeça... lembra que eu falei, alta densidade, ou seja, full grafting relacionada a uma equipe grande, mesmo com uma equipe grande, hein? Nossa cirurgia dura mais ou menos em torno de 10 horas, tá? Isso, cirurgia do cabelo, transplante de cabelo. Na sobrancelha, muito mais curto. Aproximadamente cerca de 4 a 5 horas a gente já finalizou. Ou seja, numa manhã dá para resolver tudo ali. Dá para resolver o teu problema, assim, tá atrapalhando a tua autoestima numa manhã. É impressionante. E qual que é a diferença do capilar também? Você já tem um pós imediato. Então, quando acabou a cirurgia, a mulher já se vê com a sobrancelha que ela sempre sonhou. O homem, às vezes, tem que esperar primeiro cair numa fase para crescer na segunda fase e ainda 1 ano de resultado final. A mulher não. Logo em seguida ela já... Nossa Nutri Valéria Loes que fez, toda orgulhosa, feliz também, falou porque não fiz antes, mostrou que ela tirou aqui de trás e tal, falou que inclusive faria com você, mas ela ficou sabendo depois, ou seja, eu acabei não divulgando antes, pô, vacilei. Mas assim, doutor,
Eu trouxe aqui pra você também um presente bacana. Poxa, que isso. Aqui, ó. O nome do livro é Arrasta pra Cima. Não espere o pior para fazer o seu melhor. Você não espere o pior para fazer o seu transplante. Tá aqui, ó. É mais um livro aqui. Muito obrigado, hein? Que presente. Um livrinho de cabeceira, um livrinho leve pra ler, pra botar pra cima aí, pegar e realmente maravilhoso, botar a moral pra cima. Vou ler. Em um dia eu vou ler esse livro aqui. Rapidinho. Não espere o pior para fazer o seu melhor. Tá aí, ó. Tem tudo a ver com o transplante capilar. Tudo a ver. Perfeito. Muito obrigado, viu, Darlan? De verdade. Puxa, eu gosto pra caramba de livro. Então, vamos lá, doutor. Tem mais assuntos. Olha, esse podcast poderia durar 12 horas, mas o Saulo já tá me olhando ali, ó. Saulo, vamos botar um transplante capilar em você aqui ao vivo. Vamos fazer um ao vivo no Saulo. Então, vamos lá. Então, o tempo de duração, a gente falou que tem esse tempo de duração. Agora, uma coisa importante que aconteceu comigo lá, e eu acho que isso foi uma coisa até diferente, que eu até fiquei meio assim de falar, porque eu fiquei assim, pô, será que eu falo ou não falo? Talvez é uma surpresa bacana, que eu senti que pra mim foi uma surpresa bacana, e que pro seu paciente também pode ser, né? Que quando alguém me procurou no Instagram e falou assim, Darlan, como é que foi teu procedimento? Tá? Perguntou todos os detalhes, e eu falei, olha... minha cirurgia durou, eu cheguei lá de manhã muito cedo, e aí quando eu acordei eu já tava com todos os folículos lá na cabeça, mas assim que eu cheguei eu fui muito bem tratado, a gente começou muito cedo, e você colocou um quiroprata lá pra nós, cara, isso foi muito bacana, e eu falei assim, cara, é isso que eu me refiro, é o plus. Você compra um energético, chega lá, ele te dá mais um copo. Pô, você compra tal coisa, a pessoa vai lá e te dá. Você vem aqui na Keep, compra o tênis, alguém vai lá e te dá uma meia. É o plus, é aquela coisa que não espera. Como é gostoso sentir assim. Então, você talvez não tenha noção do quanto isso impacta na nossa tranquilidade de fazer esse trabalho. Conta um pouquinho sobre esse trabalho que você fez e pode até divulgar o nome do profissional aqui que fez um trabalho fantástico lá. Sem dúvida. É muito importante, porque normalmente a pessoa ela vem tensa, né? Então, bem tenso. Eu vou fazer uma cirurgia. Não imagina que o capilar é muito tranquilo. Então, é uma cirurgia, só o nome cirurgia já deixa a pessoa tensa. A gente tem casos de pacientes que até fala para a esposa, se acontecer alguma coisa, você pega o dinheiro do carro, pelo amor de Deus. Não. Isso não existe, é muito tranquilo, tá? Isso não existe. Nada. E aí, para essa tranquilidade, esse conforto, esse relaxamento, essa quiropraxia é essencial. Então, no caso, foi o Edgar, ele é um quiroprata assim, maravilhoso, mexicano, né? Então, lá no México, eles atuam com quiropraxia como medicina, sabe? Já entre outras terapias associadas ali, é uma coisa que leva a sério, não é qualquer um que estudou assim um dia e está fazendo quiropraxia. Então, isso é importantíssimo. Por quê? Relaxamento. Então, você está lá tenso, vou fazer uma cirurgia, relaxa. Ele já percebe onde tem algum ponto ou outro que já precisa ser adotado. Puxa, você acorda super bem. Considerando que ficou algumas horas deitado, maravilhoso. Ele relaxou o pescoço também, então assim... Totalmente. Parabéns aí, Edgar. Seu trabalho é muito bom aí. Ótimo, vai maravilhoso. Pro nosso churrasco aí. Eu mesmo faço a cada 15 dias. Muito legal. Então, isso é o diferencial, doutor. Que, assim, então, quando a gente fala, é caro. Cara, tem coisas que tem preço, tem coisas que tem valor. Depois que isso... você coloca isso na balança, você vê assim, tanto é que quando eu procurei o Dr. Vlaus, eu tinha outros lugares que me cobravam até mais barato. Só que estavam me tratando como diz o Ronaldo da Costa, que veio aqui no nosso podcast também, um Zé Ninguém. Não, eu não quero ser especial, eu só quero ter um atendimento humanizado. E quando eu cheguei lá, você me falou com calma, explicou, vem aqui, Darla, vamos bater um papo aqui. Eu fui lá, né? A sua agenda estava sempre lotada, mas a gente conseguiu encaixar um bate-papo. Você explicou, depois eu chego lá, tem uma quiropraxia, assim, cara, tá ficando barato aqui esse negócio, não vai cobrar mais. Eu falei, cara, vamos aumentar o preço, tá então, ficando barato, porque realmente, assim, é um trabalho que uma coisa é um commodity, aquela coisa assim padrão, outra coisa é um atendimento humanizado. E eu, como trabalho com personal trainer, treinador, eu sei o que é. Eu atendo pessoas, eu atendo senhor de 70 anos, eu atendo jovens de 20, são demandas diferentes, são assuntos diferentes, são situações diferentes. Se eu não humanizar e fizer um commodity, aí eu não consigo atender aquelas demandas. Então, sobre atendimento personalizado, que é o meu trabalho, eu entendo e sei. Então, quando você fez isso, você foi um grande treinador personalizado, Vlaus. Olha que legal, bom parabéns. Saber. Puxa, isso que você falou faz total sentido, porque a humanização faz toda a diferença. Não sei se o pessoal conhece minha história, eu era bem calvo.
E foi o transplante capilar que mudou minha vida. Eu fiz 2 transplantes, mudou nesse sentido de me colocar para frente, autoestima. Então, além do juramento que a gente faz na medicina, toda vez que eu olho o paciente, eu me coloco no lugar dele. Sempre. Em tudo que eu fiz dentro da área médica, desde a época que eu fazia internato, eu me colocava no lugar do paciente. Podia ser alguém da minha família aqui, podia ser meu pai, podia ser minha mãe. Então, A empatia, a né? empatia. Então, a humanização, que você fala muito bem, faz parte disso também. Então, a gente aborda o paciente como um todo. Por que eu gostaria de ser tratado daquela forma? Para mim foi importante quiropraxia. Por que eu não vou fornecer isso para o paciente? Entendeu? Um exemplo. E vários outros, né, no pós. Eu brinco, né? Eu não sou aquele tipo de médico coxinha que você chega, tudo bem. Não, eu vou conversar com você de igual para igual. Nós estamos juntos na decisão. Eu vou te passar a melhor conduta para o teu caso. Uma coisa que você falou que é importante em todo lugar. Tem uma coisa que chama qualidade percebida, né? E aqui que é a qualidade percebida? Ela é diferente. O médico saber o que ele faz, ele ser bom no que ele faz, é obrigação dele. Então essa é a minha obrigação. Você já está contratando sabendo isso. Mas qual que é a qualidade percebida? São esses cuidados. É o teu cuidado desde a hora que você chega, é mandar uma mensagem, ela ser respondida pela equipe, é querer conversar comigo e não ter dificuldade para me achar, a gente conseguir fazer um call ou pessoalmente um atendimento. Então isso faz muita diferença. Qualidade percebida, Darlan. Não, e eu brinco assim, eu falo assim, cara, como é fácil ganhar meu dinheiro? Como é fácil ganhar? Me atende bem, que eu vou dar muito mais depois pra pessoa. Eu vou dar muito mais. Agora eu já fui até em restaurante, doutor. E aí chega lá, fui mal atendido. Pessoa sem educação. Não me atendeu mal. Vem com a conta lá, já larga assim, é tanto. Tira os 10% por gentileza. Pode tirar. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Não volto mais aqui. A gente foi pro Uruguai falando sobre atendimento, olha que bacana. E até pra você ter a noção de como é que funciona. A gente foi no Uruguai comer. Aí comemos todos lá, depois de correr a maratona em Montevidéu. Aí comemos lá e tal, veio o garçom lá com a comanda, entregou e falou assim, eu poderia colocar os 10% de comissão pra mim? E eu olhei pra ele e falei, é óbvio. Ele, muito obrigado. Agradeceu, Vlaus. Aí foi lá, colocou. Aí pagamos ele, muito obrigado pela minha comissão. Olha. Ou seja, com educação o cara perguntou se ele poderia inserir na conta, não vê aquela coisa imposta. Quando eu falei, claro, é óbvio. E ele falou, muito obrigado por pagar a comissão. Você entendeu? Essa é a diferença. Agora quando chega alguém assim, aqui em São Paulo tá acontecendo às vezes 13%. Quando eu vejo assim, cara, não vem impondo. A gente tem que começar a mudar isso, humanizar. Assim, posso colocar aí o 10%? Pô, claro. Pô, que bacana. Então assim, não fica me impondo as coisas, que a coisa não vai rolar. Ninguém gosta de imposição. A gente já veio de uma educação dos anos 70, 80 de imposição. Hoje, o mundo mudou, né? Pensamento sistêmico. As coisas têm que ser mais humanizadas, tem que ser com calma, né? Ou você vai chegar na festa pra uma menina e vai falar assim, tá aí, vamos transar agora? Calma aí. Hello. Não tem como. Sabe, tem que ser um tratamento assim. Então, que bacana. E aproveitando aqui, essa minha fala, quando eu tive lá agora no consultório, uma vez fazendo meu MMP, tinha gente lá que você estava conversando. E aí eu falei para sua equipe lá, deixa eu conversar um pouquinho com o doutor. E eles, tá em atendimento e tal. Assim, mas eu acho que é importante eu conversar com ele aqui, também para as pessoas entenderem que o que eu fiz é real, né? E aí você deu uma brecha na agenda lá, o Michael chamou você deu uma brecha na agenda, eu conversei com eles, depois vieram e falaram, pô, que bacana. Foi bacana ter esse contato com você, de você realmente ter feito, estar ali, que uma coisa é ver foto, a coisa é alguém voltar ali, ter esse contato na clínica, vai se formando uma comunidade dos cabeludos. É verdade, verdade. Comunidade dos cabeludos. Faz toda a diferença, porque... A presença é real, né? Real. A pessoa, normalmente, eu sempre falo dessa questão do homem, que o homem é engraçado pra caramba. A mulher sempre ela é mais organizada e tal. E por que é engraçado? O homem, eu chamo de boi de piranha. A mulher, quando ela quer fazer, ela vai lá e faz, né? Vários pacientes nossos também, homossexuais, quando querem fazer, vão lá e faz. Tá definido, tranquilo, eles vão pra cima. Agora você pega os homens lá. Poxa. Não, manda um amigo na frente, o boi de piranha, brinco. Vai lá ver como é que é. Vai lá, peraí, ficou bom. Esse é o médico, ele vai lá e faz. Então o homem precisa disso. E quando você entrou na consulta, conversou com o pessoal, conversou depois, para nós foi excelente, porque aquela pessoa que ela tem várias dúvidas, tem ansiedade, aquele temor, foi embora.
vi uma prova viva de que é super tranquilo. E eu continuo indo lá, então assim, ó, não é aquela coisa, aquela bad experience, né? Pô, ficou ruim, o cara nunca mais apareceu. Não, eu tô indo lá, tô me sentindo na minha segunda casa, eu quero continuar. É igual aqui na Keep. Eu entro aqui, converso com o pessoal, tô indo. O meu espaço é só aqui no podcast, mas eu me sinto em casa aqui. Então isso é muito bacana de você entrar num lugar, se sentir em casa, ser bem atendido. Olá, tudo bom, Darla? Como é que tá? Quer um cafezinho, quer um pão de queijo? Cara, isso é fantástico. É isso que eu tento criar, esse ambiente com quem me cerca. Cara, tem que chegar aqui, tem que estar de boa, tem que estar leve. Como é gostoso isso, como atrai, vai atraindo só pessoas que realmente, né? Então, assim... Muito, muito, Darlan. Você sabe que... Sua clínica tá com essa cara, hein? Isso que você me fala hoje, a primeira coisa quando eu entrei aqui, eu nem tinha te visto ainda. Eu falei, nossa, que lugar especial aqui na Keep. Eu não conhecia pessoalmente ainda, né? Quando vou comprar um tênis, essas coisas de corrida, em outras... Aqui eu me senti... como se fosse a Disneylândia dos tênis de corrida, das roupas de esporte. Maravilhoso. Legal, já chegou ali, já cumprimentou o Igor, a equipe não, ali. Saindo daqui eu vou descer e vou pegar um tênis pra mim. Já até avisei o pessoal. Não tem arrego, não. Bom, doutor, dando continuidade aqui no nosso podcast, a gente falou sobre manutenção, sobre pré, sobre pós. E o que esperar em termos de crescimento? Por exemplo, o meu agora está com 5 meses, acreditem, 5 meses. O que esperar de crescimento? Quanto tempo demora? Uns crescem mais rápido, outros não. Depende do grau. O que você pode falar em termos de tempo? Vamos falar do Cronos aqui. Boa. O tempo de crescimento, normalmente, ele é muito subjetivo. É impressionante. Às vezes nós postamos uns casos ali de 4, 5 meses... E tem paciente que está com 6 e fala, doutor, eu queria meu... Calma, até um ano o resultado vai chegar. Depende muito de tudo que a gente falou até agora, da saúde do paciente, como ele leva a sério o pós. E tem as questões mesmo subjetivas do paciente, do organismo dele. Mas normalmente, como que funciona, tá? Até 2 meses, todo o cabelo que a gente colocou cai. Puf! Tá? É impressionante. Tem uma fase que é, meu Deus, e agora? Tudo que colocou caiu. Fica tranquilo, vai voltar teu cabelo a ser como estava pós-transplante imediato. Então, esse cabelo vai crescendo devagar. Do segundo mês até o 4º mês, um crescimento muito lento. Parece que não deu nada certo. A partir do 4º mês, um crescimento rápido. Nossa. Rápido. Começa a encher de cabelo. No teu caso, você está com 5 meses. Vamos colocar que não cresceu 50% ainda do que vai crescer. Caramba. E qual que é a grande questão? Também tem a ver com o tipo de cabelo. Então, o cabelo do Darlan é um cabelo bem fino, né? E é um cabelo liso, muito, muito bom assim também. E você percebe que agora a gente já está conseguindo um resultado de tapar a grande extensão da área que estava à mostra. Ou seja, mesmo ele utilizando o gel, o cabelo está um pouco molhado. Um gel ou uma pomada, Darlan? Tem um gelzinho do Bad Boy aí. Ó. Esse perfeito. Aí. Com gel da Bad Boy, cabelo mais úmido e ainda já está tendo essa questão da densidade tapando. Imagina, 50% do resultado. Praticamente é assim, para vocês pensarem. 5 meses, 50%. 6 meses, 60%. 7 meses, 70%. E vai subindo. Quando dá aproximadamente 8 meses, vamos colocar que já é de 80% a 90%. Olha. Então é isso. Então o crescimento ele é gradativo, mas vai vir. Só tem um lugar que o crescimento é mais lento, na coroa. Que é na parte traseira aqui. Parte posterior. Então, transplantes de coroa, nós dizemos que até 1 ano e meio para o crescimento final. Demora um pouquinho mais. Mas aqui, talvez pela exposição de solar, não ajuda também um pouquinho? Você fala de vitamina D ou não? Outros fatores também? Na verdade, outros fatores mais relacionados à circulação. Circulação sanguínea. Sanguínea, sem dúvida. Ou seja, quem se hidrata bem, quem se alimenta bem, de novo vai crescer mais rápido. Vai crescer mais rápido. Impressionante. Bom, chegamos aqui no custo. A gente já falou que uma coisa é preço e outra coisa é o que a gente chama de qualidade de atendimento, né? A gente falou aqui. E para o corredor que nos acompanha aqui na Runners Brasil sabe muito bem disso, porque a gente usa tênis de R$2.000 com placa, a gente usa tênis de 1.000 e poucos reais, a gente adora tênis, a gente investe muito em tênis. Chega na casa de um corredor, doutor, tem 8, 10 tênis de 1.000, 1.500, a gente é fascinado por tênis. Então, o que é colocar cabelo para ficar bonito? Então, assim, a gente compra roupa de corrida, a gente se inscreve para uma prova. Quando é na gringa, doutor, uma inscrição aí para você ter uma noção de maratona, dependendo da maratona, você gasta de 10 a 15, 20 mil reais uma maratona na gringa aí. Caramba, então, a galera da corrida, uma São Silvestre hoje você vai gastar aqui, se você mora em São Paulo, vamos pensar aí, inscrição 150, um hotelzinho, vai gastar uns 1.000 no final de semana. Se você é de São Paulo.
Mas vem gente do Brasil inteiro correr nossa São Silvestre aqui, né? Então, assim, quem corre provas na gringa já tá acostumado a gastar um valor legal, compra tênis de qualidade aqui na Keep e vai pagar essa faixa de R$ 1.000 a R$ 2.000. Então, assim, sabe o que é bom. Não adianta você comprar um tênis, não vou nem dizer a marca, que vai custar R$ 200 e talvez não vai te atender, não. Você sabe muito bem que lá vai ter qualidade. Agora, você comprar um de 1.000 pra cima, você sabe que é muito diferente. Você vai correr maratona, meia maratona, vai treinar e vai usar e vai durar muito. É qualidade pura. Depois dessa breve introdução, doutor, o que você pode me falar em termos de valores? Boa. Valores, né? Geralmente o pessoal acha que o transplante é uma coisa, meu Deus, é muito caro e tal. Como já tem uma boa evolução de tempo, desde o método inicial do transplante até hoje, e como está crescendo o número também de profissionais, oportunidades e tudo mais, o transplante chegou num valor que para muitos brasileiros ainda é alto, mas tem várias condições de pagamento. Então, normalmente varia, né? Como eu falei para vocês, como nós utilizamos o melhor material, realmente você pode achar até transplantes mais baratos do que o nosso, né? Mas não entregam resultado. Praticamente a nossa cirurgia equivale a uma cirurgia e meia de alguns outros lugares, por conta da equipe, do material que é utilizado e tudo mais. Normalmente varia em torno de R$ 14.900 até R$ 24.900. Qual que é essa faixa e por que é tão diferente? Varia de acordo com a qualidade do cabelo, se vai fazer com body hair, ou seja, dá pra gente tirar também pelo da barba. Olha que bacana. Da barba, do tórax. Imagina que o cabelo do paciente não tem tanta área doadora. A gente geralmente faz body hair, tira da barba, só que não coloca no meio da cabeça para frente, coloca do meio da cabeça para trás. Para trás. Porque ele é um fio um pouquinho mais grosso. Mais grosso. Imperceptível a olho nu, não dá para perceber. No toque, talvez, muito perto, mas não põe na frente, então fica super natural. Então isso tem a ver com o valor também, porque o body hair, praticamente quando acaba a extração da cabeça, eu vou tirar da barba, ou seja, é como se fosse um segundo mini transplante ali. Então, tudo isso varia. E o que é o valor mais alto que eu passei? Geralmente, casos que a gente precisa refazer. Sim. É bom a gente falar disso. Por quê? Não refazer o nosso, refazer de outros lugares. Então, tem muitas coisas aí, muitas franquias sobre capilar. E, normalmente, a qualidade não é tão boa, Darlan. E aí, 65% das nossas cirurgias são reconstrutivas. Ou seja, refazer o que fizeram lá no commodity, lá no comunzão, lá Exato. Na franquia. E a reconstrução, normalmente, ela vem de um valor agregado maior. É um planejamento diferente. A gente tem que ter muito mais cuidado, porque já é um paciente sensibilizado, né? É o cuidado que eu digo humano. É um paciente que já fez um lugar que não deu certo, está desesperado procurando uma solução. Machucado, já vem machucado. Então, claro, a gente dá toda a atenção que o paciente precisa, mas varia nesse valor. Então, 14.900 uma calvície grau 1, por exemplo, e vai subindo até esse valor para caso de reconstrução. E dá para parcelar, né? Dá para parcelar. Tem plano de parcelamento de 12 vezes, de 24 vezes. Puxa, então cabe no bolso, né? Imagina. Até 24 vezes. Até 24 vezes a gente consegue parcelar. Pô, doutor, mas no meu tempo não tinha 24 vezes. Sobre a avaliação de uma financeira, ela vai lá ver se está tudo ok com crédito, libera para nós. Dá uma boa entrada lá do Dr. Vlaus lá, até porque a equipe dele trabalha pra caramba, trabalha bem. Parcela o resto, eu falo que a gente parcela e sai na urina, a gente nem nota, né? Então, porque realmente vale a pena. Então o valor, talvez, vai encontrar com um valor mais acessível, só que não com a qualidade. Fazendo uma analogia, uma coisa é você correr uma prova simples, outra coisa é você correr uma boa maratona na gringa. E falando em gringa, doutor, antigamente se tinha ideia, e a gente viaja muito, o pessoal da corrida viaja muito, né? Que, então eu vou aproveitar e vou correr uma maratona na Turquia, e aí eu já vou lá e faço o implante. Se tinha essa ideia que a Turquia era bom, só que a gente viu depois que é commodity, aquilo lá virou uma linha de produção. Conta um pouquinho pra nós, por que essa história da Turquia, por que hoje vale muito mais a pena fazer aqui? A gente tem clínicas boas até, que você olha na Turquia, né? Poxa, são transplantes bem feitos. Mas tem uma coisa que o brasileiro se destaca. O brasileiro se destaca sempre na medicina, mas no capilar, hairline. É incomparável a hairline dos brasileiros, médicos, sabem fazer transplante. Essa linha frontal aqui, né? A linha frontal. A gente faz com muita naturalidade. Por isso, a Turquia ela é ótima para densidade. Mas como você falou,
Como que é esse cuidado pós do paciente? Praticamente não existe. Zero. Então, muitos transplantes, como a gente fala, né, 65% das cirurgias são reconstrutivas, como muitos transplantes vieram de lá também, mal executados, quando o paciente liga lá, eles até falam, volta aqui para fazer. A gente refaz, não vamos te cobrar nada, volta aqui. E o paciente para voltar para a Turquia? Puxa vida. Vai pagar. Hoje passagem aérea não é barato. Vai pagar passagem aérea, vai ter que pagar o hotel, que dessa vez não está incluso. O tempo para ir para lá e voltar. O tempo. Às vezes é uma complicação que só uma medicação simples não funciona. Né? A gente falou de complicações. Às vezes pode acontecer uma complicação mais séria, que é a necrose. E o nível de sedação. Você entendeu? Não, você faz a cirurgia acordado na Turquia normalmente. Então, olha só. Tem esses e aí que tá, né? Geralmente o pessoal da Europa hoje prefere ir para a Turquia por proximidade, valor, e os americanos estão preferindo muito mais vir para o Brasil. Bacana. Então a gente chega num nível de transplante capilar nos Estados Unidos que está aproximadamente $3 por folículo. Faz a conta, converter. Quem converte não se diverte, né? É verdade. Mas converte para vocês verem. Dá quase 80 mil, 100 mil reais um transplante, né? Então aqui está mais em conta, com qualidade. E tem uma outra coisa, Darlan. Por que a gente consegue ainda ficar mais em conta do que a maioria, né? Porque o hospital é meu, né? Sim. Então eu já tenho a sala cirúrgica e a minha equipe de anestesia já trabalha para mim no capilar e em outras coisas. Então para eles já é benéfico. Então eu não passo isso para o cliente. Então eu não vou passar o valor do hospital e nem da sala cirúrgica. Senão o nosso transplante já está em torno de uns 35, 40 mil reais. No Instituto Dr. Vlaus. Então, como a gente não repassa esse custo, fica mais em conta. E uma coisa que é interessante, né? O que me assustou quando eu vi certa vez na Turquia, quando eu tava lendo lá os primeiros vídeos, eu vi assim que parecia bretes de corrida. Então tinha vários bretezinhos assim, as pessoas deitadas, e o médico passando no geral, dando uma olhada aí, como é que tá aí, tá bom, e aqui tá bom. E o médico passando assim, como se estivesse visitando, visita de médico, né? Que a gente chama, né? E o pessoal trabalhando assim, então tinha mais de 10 pessoas sendo atendidas ao mesmo tempo e o médico só circulando. Eu falei assim, caramba, cara, isso é linha de produção, eu não quero isso pra mim não, eu quero que o médico esteja ali, junto com essa equipe, ou seja, eles estão trabalhando no meu projeto. Se não, pegando uma analogia com a academia pra mim, uma coisa é o professor da academia lá, ei, tá legal no leg press, e aí, na esteira show de bola, como é que tá aí? Parece que ele tá de garçom, tá só aqui no e aí. A outra coisa é você pegar a pessoa e falar assim, vamos lá, agora o treino de pernas, leg press, então de carga. Vamos botar mais um pouquinho? Não, bota mais um pouquinho. Mais uma repetição. Pá, deu uma dor, calma aí, vamos tirar. E você tá ali com a pessoa, só você e a pessoa, né? Outra coisa é o tal, e aí, professor da academia, e aí, show de bola, como é que tá? Tá tudo bem? A ficha, depois já vejo aí pra ti. É aquele contato totalmente linha de produção, né? Totalmente, Darlan. Hoje a gente percebe que o transplante capilar ele foi para uma via mercadológica que foi transformada em produto. E não é um procedimento médico, não é produto. Tem que ter esse cuidado. Então, todo procedimento médico tem uma coisa que é importantíssima, que é a relação médico-paciente. Então, imagina vocês, né? A gente tão bem destacado aí no mercado. Quantidade de cirurgia que a gente opera todo dia. Eu só paro um dia para atendimento de consulta. Várias vezes meu marketing chegou para mim, comercial, Vlas, o que você acha da gente colocar uma pessoa aqui para atender no pré, e aí fica tranquilo tal, e aí você vai conseguir tocar mais cirurgia? Não. Prioridade são vocês, é relação médico-paciente, Darlan. Eu vou deixar esse dia para atendimento e vou atender meus pacientes. Sim. Isso não tem lá. Então, quando começa a ser método produção, coloca um assistente para atender, né? O médico tem dúvida, lá, vai tirar no dia da consulta. Você conhece a pessoa na hora que você vê lá. Né? Esse aqui que vai, tudo bem, prazer, sou... Já perdeu toda a mágica da cirurgia, Sim. né? Então, realmente muda muito. Não, esse contexto humano, esse contato, essa proximidade é importante, né? Porque depois fica aquela questão que a gente vê na Europa, que é o médico da família, né? Ou seja, se eu tiver depois um amigo, um conhecido que tiver alguma situação com calvície, eu vou dizer, não, vai lá nesse médico que é tipo meu dentista, ele é o meu dentista. Exato. Vai lá no meu. Então, assim, essa relação não tem preço. Não tem. Não tem preço, sim. E aí eu brinco, né? As melhores áreas da minha clínica a área cirúrgica. A gente faz a cirurgia da melhor forma, ou seja, com paciente pré e pós. É a melhor área nossa. Cirurgia pré e pós do paciente, ou seja, humanizado o paciente. E eu brinco, qual que é as melhores áreas de uma clínica dessas daí, lá da Turquia? Vixe. O jurídico e o comercial, o marketing.
Então é isso, poxa. Você prefere que, se você tiver um problema, você vai ter que processar para ter uma solução ou já sair com o teu caso Porque eu solucionado? vi que eles estão muito malandros, eles estão colocando atendentes brasileiros lá, né? Então, A gente vê todo tipo de coisa, atendente brasileiro. Se você não faz o tratamento, vamos lá, 18 sessões de mesoterapia, nem se usa mais tanto mesoterapia, né? Se você falha, você falta uma sessão, 16, você só vai na 16, não vai na 17, acabou. Você não pode pedir teu reembolso. olha Se só. o transplante ficou ruim. Então eles te amarram contratualmente. Então é complicado, tem que ficar esperto, viu? Falando nisso, tem mais 3 assuntos aqui, mas um assunto é importante também. Você tinha me orientado a fazer assim, Darlan, você pode fazer aí terapia com oxigênio. Eu acredito que seja uma coisa interessante aí. E eu fiz, gostei muito. E a gente que treina muito, é uma tecnologia aí que vem chegando com força. E eu fiz. O que você pode falar sobre isso? Darlan, é fantástico, fantástico. O que acontece, né? Nosso corpo, para qualquer coisa que a gente faça, ele precisa de um período de cicatrização, tá? E a oxigenoterapia, ou seja, as câmaras hiperbáricas, para quem não sabe o que é, imagina como se fosse um pequeno submarino, né? Com toda a borda ali, ou de acrílico ou vidro, e você entra dentro dele aqui, tem uma televisãozinha, você está assistindo a televisão, e aqui eles colocam 100% de oxigênio dentro dessa câmara. Ou seja, não existe nada mais cicatrizatório hoje do que isso. Então você pega aqueles pacientes, vamos para outra área da medicina, pega aqueles pacientes com feridas, sabe? Feridas queimados, feridas de posição por decúbito, de ficar muito tempo deitado em decúbito ventral, paciente de UTI, paciente com lesão pé diabético, né? Diabético. Então, é todo tipo de lesão, quando entra nessa câmara e faz sessões por câmara hiperbárica, recupera. Impressionante. Eu já vi feridas assim que vocês iam se assustar se vocês vissem, relacionadas a outras áreas da medicina, como eu coordenava o UTI. Cicatrizava. Ou seja, linkar isso no transplante capilar é maravilhoso. Tanto você faz uma sessão pré, quanto uma pré já prepara teu organismo com uma oxigenação muito boa, e pós, né? Geralmente a gente pede 5 sessões. Se você fizer uma pré e 4 pós, é interessante. Todos os casos precisam, não. Mas se você tem a opção, faz, vale a pena. Tem casos que a gente faz a câmara hiperbárica, não falei que todos os cabelos caem até 2 meses? Às vezes o cabelo nem cai durante esses 2 meses. Olha só. É impressionante, ele já fixa. Então você recomenda 5. Eu cheguei, acho que fiz umas 6. Né? E você falou que tem clínicas parceiras. Eu acabei fazendo com outro parceiro nosso, mas você também tem a clínica parceira que você pode indicar, né? Então, a gente tem algumas, porque como vem gente do Brasil inteiro, a gente acaba... Então, o que a gente percebeu? É uma coisa maravilhosa, tá? É a medicina do futuro, que o Brasil já está um pouco atrasado, lá fora o pessoal fazia muito. O Vitor Belfort, por exemplo, quando ele ia lutar, ele já tinha uma na casa dele, o Neymar tem câmera hiperbárica, Cristiano Ronaldo... Todos têm câmera hiperbárica em casa. A gente vai colocar uma dentro do hospital. Olha que bacana. Então, a gente tem um instituto, Dr. Vlácio Marangos, né? E esse instituto fica na Brigadeiro Luiz Antônio com a Avenida Brasil, quase na esquina, do lado do Parque Ibirapuera. São Paulo, capital. E temos também um hospital. E no hospital tem espaço para uma câmera, a gente vai colocar. Bacana. Já estamos vendo todo tipo de instalação, porque faz diferença, Darlan. Se você vem para São Paulo, capital... Temos hoje 2 endereços, é isso, doutor Voss? 2 endereços. A gente tem um endereço que fica do lado do Parque Ibirapuera, sala cirúrgica, um consultório maravilhoso. E temos um hospital com 5 andares, 3 salas cirúrgicas. Esse fica em Osasco, do lado do Bradesco. O Bradesco tem uma sede Brasil, é do lado dele, praticamente muro com muro. E é maravilhoso lá, um bairro muito legal de Osasco. Bacana, Fica bem do lado da sede mesmo. Eu falo isso porque a minha esposa trabalha lá, você sabe muito bem, ela trabalha lá. E fica do lado, então sai dali, vamos pegar o pessoal todo do Bradesco e deixar isso tudo cabeludo ali, porque é do lado, pô, é só chegar ali e caminhar 2 passos, pô. É muito bem localizado. É a sede mesmo. Nacional do Bradesco, que foi uma propaganda, um merchan de graça pra eles aqui, tá? É verdade. Chama-se Cidade de Deus, né? Cidade de Deus. E o hospital se chama St. Matthews e é do lado. Do lado. É prédio azul, né? É um prédio azul. Eu gostei, eu sou gremista, eu gosto de azul, aqui Pironi é azul, lá você é azul, por isso que eu me identifiquei, né? Exatamente. Doutor, agora tem um outro assunto bem bacana que a gente está notando na corrida também, uma evolução disso. Eu até quero trazer alguém aqui para falar sobre isso com a gente, mas talvez você pode nos ajudar também, sobre a questão agora do pessoal usando o canabidiol. Ele ajuda no processo? Não, tanto faz.
piora? O que você pode falar sobre o uso do canabidiol, seja no dia a dia, na rotina, que você tem, que você sabe e domina sobre isso? Enfim, fica à vontade de falar do canabidiol, que a gente tem notado esse crescimento. Eu não posso deixar de um médico na nossa mesa aqui falar sobre isso, tanto no implante quanto no mundo real aqui. É uma surpresa essa pergunta, porque para quem não sabe, a gente nem conversou antes, né, Darlan? Tudo espontâneo. E uma coisa que é importante, eu sou membro da Sociedade Pan-Americana de Medicina Canabinoide. Olha aí. Para quem não sabe, eu tenho um filho autista, chama Filipos, ele tem 5 anos. Um abraço aí para ele, ó. E quando eu vi o Filipos se desenvolvendo, a gente descobriu o autismo, eu falei, eu preciso ajudar meu filho. Poxa, eu sou médico, se eu não for estudar a respeito de uma terapia nova ou melhor para ele, sim. E eu fui estudar, né? Então, hoje eu posso te falar com convicção. É uma planta, né? O cannabis é uma planta que ela é milagrosa. Deus, quando criou as plantas, falou, essa aqui vai ser milagrosa. Por quê? Tem várias atuações, né? Normalmente a gente percebe, paciente pode ser tratado por cefaleia, ou uma enxaqueca crônica com canabidiol, insônia, ansiedade, depressão, tá? Com relação ao esporte, existem alguns tipos, por exemplo, de CBC e etc. Às vezes até sem THC ou com um pouco de THC, você não vai sentir tanto a dor, ele tem ação anti-inflamatória, ele tem uma ação na recuperação muscular. Então, assim, tem um efeito maravilhoso. Como a gente falou, no autismo ele melhora a atenção, melhora a cognição. Tem criança que não fala. Eu tratei filhos de mães com crianças que têm filhos autistas, tratei vários depois que eu vi a evolução no meu filho. Todas referiram, às vezes o filho não falava, começou a falar. Então, para tudo isso que eu pincelei aqui agora, Parkinson. Então, às vezes é um corredor, por exemplo, ele começa a ter Parkinson, convulsões, né? Convulsões, também epilepsia. Puxa, maravilhoso. Tem pessoa que desmama de várias drogas assim que são pesadas para epilepsia com canabidiol. Então, eu digo que, havendo a necessidade, vale a pena. Como que é normalmente, né? Eu, assim, nacionalmente ainda não tenho uma empresa que me chama tanta atenção. Ainda, mas já tem muitas empresas aqui. Pô, entra forte aí, Dr. Walsh. Então, exatamente. A gente é bem relacionado, vem bastante gente oferecer e mostrar. Mas algumas empresas, principalmente de Miami e tudo mais, tem uma que chama CBDMD, que é muito confiável, outra é a Golden, que a gente tem contato direto com o importador. Se precisar, a gente consegue trazer, né, por esse importador. E como que funciona? Normalmente você começa com uma gotinha só. Uma gota de manhã, uma tarde e uma noite. Mas bota onde? Essa gota? Essa gota não pode ir junto com metal. Você não pode pôr numa colher para você comer. Direto na tua língua. Ah, você pinga na língua ela, então? Isso, e de preferência com um alimento mais gorduroso. Hoje já tem óleos que tem, por exemplo, sabor de limão, para quem gosta. Porque é um gostinho de óleo mesmo, super tranquilo. Não vai ter dificuldade nenhuma de comer. É o extrato, né? É o extrato, muito tranquilo. E aí você começa com essas gotinhas, uma de manhã, uma tarde e uma noite. Passa 3 dias, geralmente são 3 dias. Mais 2 de manhã, uma tarde, 2 à noite. E vai evoluindo. Depois de 18 dias, você já chegou numa dose basal do CBD. Que você já sabe, opa, peraí, isso aqui tá interessante, não, vou precisar evoluir. Raramente, 5% dos pacientes precisam fazer um exame, um teste genético, porque mesmo que tá usando muitas gotas, não tá tendo efeito. Sim, pode ser não responsivo. Exatamente. Ou ele tem um metabolismo muito rápido, ele metaboliza a droga antes dela fazer efeito no corpo, tá? A medicação. Então, mas assim, é maravilhoso. Eu não uso porque eu não tenho necessidade, mas para quem precisa... Não, na corrida a gente tem notado isso, por isso que eu aproveitei você aqui e perguntei sobre essa relação com o transplante, se tem melhora, piora ou se não tem nenhuma relação. Ainda não existem trabalhos focados no crescimento capilar, trabalhos já existem, mas eu digo meta-análises, que são trabalhos baseados em um N muito grande de pacientes, ou seja, 2.000, 3.000. Então, trabalhos pequenos a gente ainda não considera tanto, mas para todo o restante é muito interessante, tá? Diminui o apetite em algumas pessoas, dependendo da composição. Então é maravilhoso para os pacientes oncológicos que querem voltar a se alimentar. Então ele funciona tanto quanto analgésico como anti-inflamatório. E tem indicação. Para criança, normalmente, nós utilizamos Broad Spectrum, que é um tipo de óleo que não tem THC. Aí a partir e também não utiliza para paciente que tem Parkinson, Alzheimer também. Então,
No Parkinson a gente usa um pouquinho de THC. E também para pacientes adultos tem um pouquinho de THC também na forma. Vale a pena ficar de olho. Então, essa é uma tendência, a gente tem notado nas corridas, pessoas comentando muito sobre isso aí. Eu falei, vou aproveitar que o Dr. Vlaucio vai lá, vou lembrar disso aí e falar sobre essa relação com o transplante capilar. Dr. Vlaucio, deixa eu dar uma olhada na minha colinha aqui, né? Sobre se os resultados do implante são permanentes. Vamos botar o cabelo lá com 30 anos, vai durar até os 100. Como é que é a história? Boa. É uma pergunta que muita gente faz, porque tem preocupação. Quando você vai investir teu dinheiro, você quer ver se vai ter retorno. Você não queria pôr teu dinheiro num lugar que você sabe... Resultado é a longo prazo, né? Então, a longo prazo, o que a gente sabe, Darlan? Até 13% dos cabelos que estão na região lateral e posterior, mesmo que são cabelos que são fixos, não vai cair com facilidade, tem receptor para um hormônio que chama DHT, dihidrotestosterona. Então, quando ele tem esse receptor... Se você não toma nada para impedir diminuir a ação do DHT, silenciar ele, pode cair. Então, o que a gente fala? Transplante capilar. Até 13% pode cair. Tá? Ou seja, com certeza absoluta, com trabalho científico, 87% vai ficar até o final da tua vida se você não tomar nada. Se você for medicado, quase que 100%. Caramba, ou seja, o medicamento vai ter um fator ali ambiental muito forte ali. Por isso que a gente... fenótipo. Exatamente. Por isso que nós, no teu caso, a gente faz MP. Estamos garantindo que o 100% permaneça. Entendeu? Que bacana. Então, realmente... e, poxa, né? O paciente não tinha nada. Tem 87% até o final da vida, até os 100 anos de idade, porque não tem receptor para o DHT. Impressionante. Seja, por isso que o homem tem cabelo em toda a lateral. Fica só o para-choque traseiro. E não tem nada em cima. Porque aqui... a não ser se for uma calvície difusa, que pega essa região também, não tem esse receptor pro hormônio que causa queda capilar. Então essa é a maior diferença, né? Esse receptor do DHT que faz com que a gente... nosso excesso de hormônio testosterona que faz, né? Isso é fato. Se você é calvo e tá olhando esse vídeo, você tem mais testosterona do que teu amigo fica te brincando com você no trabalho. Bom, a gente falou bastante sobre os cuidados, né? Para quem corre, vamos pegar especificamente para quem corre, que é o nosso caso aqui do nosso público. Muitos me perguntaram, quanto tempo ficar sem correr? Eu falei assim, treina bastante antes, se dedica ao treinamento, e aí você tira um período off até para você se recuperar, para você poder... Porque o pessoal da corrida engata uma maratona, uma meia em cima da outra e não para nunca. Então eu falei assim, eu treinei muito antes que eu pude, e tirei um período off. Essa é a melhor abordagem? O que você indica pro pessoal da corrida? Porque eles são viciados em correr e eles querem continuar correndo no sol. Ou de madrugada, ou se exercitando sistematicamente sem parar, na academia. O que você fala pro nosso público da corrida, de alguém que praticamente, pode-se dizer, corre todos os dias, Dr. Walsh? Boa. Normalmente, após 14 dias, que você pode voltar a fazer exercício aeróbico. Então, imagina que você fez a cirurgia hoje. Depois de uma semana, pode fazer musculação já. Levantamento de peso, tranquilamente. 7 dias faz. 7 dias faz. 14 dias você já pode voltar a correr sem problema nenhum. Mas cuidado com o sol. Então, o que acontece, né? O sol é maravilhoso, tá? Muita gente fala, não, passa protetor o tempo inteiro, tá? É legal você, pelo menos uma meia hora antes de começar a se proteger, tomar esse sol na tua pele direto. É maravilhoso o sol. Mas ele no couro cabeludo, principalmente pós-transplante ou perto dos dias dos transplantes anteriores, não tomar sol no couro cabeludo. Nós pedimos depois do transplante 3 meses. Se tem uma coisa, a gente só está falando coisa boa. Se tem uma coisa que às vezes pega o paciente, é isso. Por quê? Né? Não pode tomar. O sol, o raio solar, ele entra direto no núcleo da célula e começa a facilitar uma divisão celular inadequada. Né? Por isso que às vezes cresce pinta, nasce pinta onde não tem, ferida onde não tem, melasma no rosto, porque ele vai fazendo essa célula crescer de forma irrestrita, né? Ele inibe uma substância que vai causar o cancelamento dessa célula que está errada se desenvolver, e é ruim. Então isso atrapalha, né, também o desenvolvimento. E o que atrapalha também? Imagina que é um desenvolvimento num lugar novo, tem que estar tudo propício. E também ele causa uma inflamação. Sabe aquela queimadura solar? É uma inflamação, né? Então, quando você tem uma queimadura na área que realizou o transplante, uma inflamação, ele inibe o crescimento do folículo. Então, é aquilo lá, o folículo precisa de tudo bom para crescer. Só que naquela região vai ter alguma substância que eu vou falar agora. Fator de necrose tumoral, interleucina,
E aquilo vai gerando processo inflamatório, células inflamatórias. E não dá. Então tem que ter um ambiente propício. E aí tem que usar boné. Detalhe, coisa boa para vocês. Vê a notícia que não é tão agradável, agora a notícia boa. Dá para usar boné. Dá pra usar boné. Com 14 dias, você pode usar boné. Corre de boné. Corre de boné, que é o que eu fiz. Corri de boné, comecei a correr de boné. E comecei a correr bem cedo pra... Mas eu voltei, eu voltei mais ou menos nesse período aí de... Até aproveitei e descansei um pouco mais. Até descansei um pouco mais. Sabe uma coisa que é interessante? Um testemunho teu, na primeira vez que a gente se viu no pós, você tava num café. Sim, isso foi bacana, foi bacana. Esse testemunho eu vou deixar pra vocês olhar lá, mas eu vou dar uma prévia aqui. Tá lá no perfil do Dr. Vlaus. O seu perfil no Instagram é dr.vlaciosmarangos. Procurem lá, tem o meu depoimento. Eu fui tomar um café, o que era 4 dias, eu acho. Não, eu acho que era 4 dias. Isso aí, acho que era 4 dias que eu tinha feito, 4, 5 dias. Eu fui tomar um café, eu tinha marcado com um aluno meu depois do atendimento dele. Ele também é médico. E aí eu falei, vamos tomar um café depois do treino? Tá combinado. Ou seja, 4 dias eu tava trabalhando já, tá, pessoal? E aí a gente foi lá tomar um café. Aí chegou lá, tinha um rapaz também, né? Como a gente fica com aquele formato na cabeça lá, né? Cheio de bolinha. Aí eu falei, ei, fez transplante também? Ele, sim, pô, tu também já faz uns 7, 10 dias? Eu, não, 4. Ele, como assim? Cara, olha que o meu já faz 10 dias e tal. Eu falei, onde é que você fez? Ele falou, eu fiz lá naquelas clínicas padrão lá, commodity, linha de produção. Eu falei, cara, eu fiz o Dr. Vlaucios aqui. E, cara, olha a diferença. Ele, caramba, que diferença. Ele levantou, olhou. E aí, esse cliente meu, você vai conhecer ele lá, que também é cliente, é médico, ele falou assim, ó, essa é a diferença, Darlan, de quando a gente faz um trabalho com um profissional e quando a gente faz a linha de produção. Você tá vendo. E então o cara ficou assim, olhando perplexo, mas não pode. É verdade? Assim, não, é verdade, faz 4 dias. Então, assim, é muito legal de ver a responsividade de uma coisa assim, com qualidade, feito assim num trabalho, num transplante, estético, ou pode-se dizer muito mais do que estético, né? Mas a qualidade, né? E outra coisa que foi legal, você falou da hairline. A linha dele, pena que eu não tirei uma foto, putz, me arrependo disso aí. A linha dele tava reta assim, ó. Ele parecia, pra botar uma fita isolante, tava reto dele aqui, ó. É, isso E aí. você teve cuidado de falar comigo, Darla, vamos deixar uma naturalidade de umas curvas aqui e tal. E o dele tava reto, como se fosse uma fita isolante aqui, né? Muda muito, Darlan. Isso é fundamental. Tem gente que chega, fala, Vlácio, eu queria fazer aqui e tal. Não pode, porque quando você entra nessa musculatura da testa aqui, nessa frontal, ó, tô franzindo a sobrancelha. Descer demais, Quando né? eu aperto aqui, se você faz aqui, transplante, quando você falar ou gesticular, teu cabelo mexe junto. Então imagina que eu coloco um fio na minha testa e tô fazendo expressão, ele vai mexer, fica falso. Então tem um lugar ideal para colocar, e não é todo mundo que sabe. Não. Então tá aí, ó, mais um cuidado. Bom, Dr. Vlaus, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui, a gente falou de várias etapas, a gente falou de equipamentos, a gente falou de um monte de coisa. Eu acho que agora é o momento das pessoas entenderem, pensarem com calma, procurar você lá, mas o conteúdo aqui, em 1 hora e pouco, a gente conseguiu falar muita coisa. Eu aproveito aqui e deixo a oportunidade das pessoas encontrarem você no nosso podcast depois lá na base. Vai estar descrito lá as suas redes sociais, seu site, mas o seu recado final e que você quiser falar aqui, explanar também, fica muito à vontade aqui. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade. Puxa, também que maravilhoso. Desde a hora que eu cheguei, o ambiente perfeito. Quem tiver oportunidade, que vocês convidarem aqui, venham com certeza. Maravilhoso. E segundo ponto, se você está buscando ter uma mudança relacionada ao teu cabelo, como eu falei para o Darlan, a partir do momento que você se olha no espelho e você não começa a se agradar com a tua autoimagem, aí logo depois vem uma fase que você vai começar a fazer alguns disfarces, vai usar um pozinho para tapar a tua calvície, vai começar a usar boné festa de família, sai com a namorada de boné, fica com boné em casa, começou a te atrapalhar, puxa, tem solução. E é uma solução muito tranquila. Às vezes fala, puxa, mas é questão financeira. Como eu falei, não é. A gente consegue até parcelar em 24 vezes, dá para fazer pagamento antecipado. Você marca a tua cirurgia para daqui 1 ano e meio e você vai pagando e lá na frente faz a cirurgia. Então, atua. Por quê? Você vai se dar atenção. A informação que a gente recebe de todos os pacientes, aquela que eu te falei, doutor, se eu soubesse que era tão tranquilo, eu tinha feito antes, essa é a principal, e doutor, mudou minha vida. E quem não acredito que o cabelo muda a vida. Muda. E é impressionante, mesmo que você tenha aquele amigo calvo do lado que fala, não,
Ah, eu tô bem do jeito que eu tô. Conversa com ele, fala assim, brinca com ele. Você sabe de um tratamento novo aí que faz crescer cabelo? Ele vai falar, o quê? Onde que é? Onde que é? Mesma pessoa que fala que não liga. Ou seja, atrapalha a tua dinâmica, nos procure. Procura um médico competente, com uma equipe, e que o nome dele seja o nome do local que faz, porque isso traz responsabilidade, tá? Então, um ambiente agradável, com qualidade, avalie os antes e depois já realizados, levanta informação das pessoas que já fizeram lá, manda mensagem mesmo no Instagram, e aí, o que você achou? Aí você está em boas mãos. E elimine esse problema da vida de vocês, se for um problema. Vamos lançar um desafio aqui pro Dr. Vlaus, para ele correr, nem que se for uma prova de 3 ou 5 quilômetros com a gente. Para ele entrar no mundo da corrida, ele tá mais próximo de nós, corredores do Brasil inteiro. Dr. Vlaus, a gente fica muito feliz com a sua presença aqui. A gente conseguiu trazer todas as informações necessárias para quem pretende fazer o seu transplante e necessita. Então você conseguiu trazer de uma maneira muito simples aqui uma linguagem para o nosso público. A gente ainda conseguiu abordar ainda a questão do canabidiol, que é um assunto que polêmico, porém crescente, e a gente já sabe que tem efeitos benéficos, então já fico feliz que eu consegui trazer um gancho aqui. Agradeço a oportunidade, espero que você volte mais uma vez e já lança esse desafio. Corra uma prova de 3 e 5 para entrar nesse mundo da corrida. Essa galera precisa de você lá. Perfeito. Por fim, eu queria aproveitar e agradecer a todas as pessoas que apoiam o nosso podcast. E que, se você ainda não leu a nossa revista, leia. Ela é grátis, está em PDF e já tem mais de 3 anos. São mais de 36 edições totalmente gratuitas, e nós temos lá na nossa revista profissionais especializados em corrida de rua e gente do mais alto gabarito. Só tem mestre e doutor lá. Ou seja, é teoria e prática lá na nossa revista. Então, o nosso muito obrigado. Dr. Vlaus, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo presente. Maravilhoso, viu? Por fim, pra gente terminar, aonde as pessoas podem encontrar você? Vamos marcar isso aqui. Principalmente, nós estamos hoje em todas as redes sociais, mas a principal, o Instagram, @dr.vlaciosmarangos. Tá? Podem procurar, vai ser maravilhoso. A gente vai ter um prazer enorme de te atender. Quero te atender pessoalmente para resolver teu problema. Às vezes a gente vai tratar algum tipo de patologia que está relacionada, né? Uma alteração. E Instagram, hoje nós também estamos no YouTube. Nosso site está ficando pronto. A gente está fazendo um site bem interessante agora também, que vai tirar dúvidas, vai ter uma área para quem quiser fazer curso com a gente. E é isso, procure a gente lá, tem todos os contatos, WhatsApp, telefone, é o jeito mais fácil aí de nos localizar. Tá aí. Forte abraço a todos, até mais. Até mais, tudo de bom.